O pessoal acha que eu virei motoboy antes de fazer o curso técnico. Quando acabei o ensino médio, fui fazer o curso técnico em radiologia, me formei como técnico em radiologia e não consegui emprego. Então foi frustrante ver meus irmãos trabalhando e eu não trabalhar. Então eu procurei alguma renda. E foi aí que entrou a história do motoboy. Eu virei motoboy sendo técnico em radiologia formado. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal do Instituto Simas de Ensino, canal do YouTube. E dessa vez nós vamos entrevistar mais um aluno de sucesso. Eu que agradeço, mestre, pelo convite, é uma honra. Você sabe que eu fui aluno do Simas, sempre fui fã da escola, então tudo que envolve o Simas eu sempre gosto de participar. Tanto que eu tô com a camisa, ó, vim para homenagear. Eu já falei que você ficou até mais bonito com essa camisa, cara. Quando eu vi você com ela, falei, esse cara ficou mais bonito com essa camisa, o estagiário do X. E nós vamos contar a história desse estagiário. A história dele dentro da escola, dentro do estágio, na casa dele, no dia a dia dele, no trabalho dele. Então, se você que quiser saber um pouco mais sobre essas histórias que nós estamos contando sobre os profissionais, ou principalmente os alunos, está aí no canal do YouTube do Instituto Simas de Ensino. Como eu sou um apaixonado por histórias, o meu livro para os profissionais da radiologia não podia ser diferente. Tinha que ser o livro das histórias dos profissionais. Mas não são os profissionais que estavam no mercado. O que eu fiz? Eu recebi 200 histórias e eu peguei 51 histórias de pessoas que estavam ali trilhando o caminho para entrar no mercado de trabalho na radiologia. Então, nós escrevemos as histórias de pessoas que estavam ainda no campo de batalha, na luta, no dia a dia, e ficou incrível. Como eu adoro histórias, eu não podia deixar de lançar aqui no Instituto Simas de Ensino as histórias de sucesso dos nossos ex-alunos e dos nossos alunos. Então, o Jonas, que foi convidado, ele, em algum momento da trajetória dele, ele tomou a decisão de vir para São Paulo e ser aluno do Instituto Simas de Ensino. O Jonas, nós vamos falar aqui sobre a história dele, sobre a infância, a adolescência, quando ele escolheu a radiologia, que eu quero que você que nos assiste e você que vai assistir após a gravação desse conteúdo, eu quero que você entenda o seguinte: em algum momento, as histórias das pessoas, elas se conectam. Em algum momento, as histórias, elas passam na sua cabeça. A história de outra pessoa, elas passam na sua frente, na sua cabeça. Você revive a história de outra pessoa como se fosse a sua história. Por exemplo, um momento de dificuldade, um momento de desafio, um momento de sorte, um momento de felicidade. Em algum momento, as histórias, elas criam conexão. E por que eu decidi contar as histórias dos meus alunos aqui do Instituto Simas de Ensino? Porque, provavelmente, as histórias que você anda ouvindo são histórias de pessoas querendo fazer você desistir. Escreve aí no chat. Você já ouviu alguém falar para você que a radiologia é uma área que não tem emprego, que não tem mercado, que você não vai conseguir trabalhar nessa profissão? Você já ouviu alguém tentando te desestimular, tirar o seu incentivo, desmotivar você? Quando você vai numa comunidade no Facebook, os comentários que você mais lê são comentários de pessoas querendo que você avance ou que você desista. E é muito louco isso, porque na grande maioria das vezes eu já passei por isso. E provavelmente o Jonas já passou por isso. E provavelmente você ou passou ou está passando por isso. São pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão no mercado, vivendo de radiologia. E a pessoa quer que você desista. Então, olha só a primeira pergunta que eu vou fazer para o Jonas. Ô, Jonas, você hoje vive de radiologia? Bom, hoje eu respiro radiologia. É tudo... Inspiro e respiro. Exato. Já fez a ligação, né? Hoje eu inspiro radiologia. Que show. Então, Jonas, cara, obrigado por você aceitar. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite, porque eu sei que você já é motivo de inspiração
para os profissionais que te conhecem aí na sua cidade, os alunos. E eu queria que os profissionais e os alunos que nos acompanham aqui no canal do YouTube também conhecessem um pouco da sua história, para que eles entendam o seguinte: caramba, meu, se o Jonas lá de Aracaju, e no Jonas não é de Aracaju, é de uma cidadezinha que ele vai falar qual é, lá de Sergipe, se o Jonas saiu de lá e ele conseguiu, cara, vencer, ele conseguiu chegar nesse nível, eu também posso, eu também quero isso. Então, a ideia de contar uma história de uma pessoa que deu certo é só para te mostrar que você provavelmente é igualzinho a essa pessoa e você está ouvindo muitas pessoas querendo fazer com que você desista. E nós aqui do Simas, nós queremos ser o contraponto disso. Nós queremos te mostrar, através de pessoas que deram certo, pessoas que chegaram lá, pessoas que conseguiram, que você também pode, desde que você não desista. Desde que você repita os comportamentos, desde que você repita exatamente os processos que essa pessoa fez. Se você repetir exatamente o que ela fez, se você tomar exatamente as mesmas decisões, abrir mão dos prazeres que essa pessoa abriu mão, você automaticamente terá a possibilidade de chegar exatamente no mesmo lugar que essa pessoa chegou. Eu estou há 21 anos nessa profissão, vendo esse processo se repetir várias vezes. Muitas vezes. Então, mais uma vez, hoje, nós vamos contar a história de uma pessoa de sucesso. Lucivaldo, antes de começar, eu só queria contar até uma história que você não sabe. Você falou do livro, que você pegou as histórias de algumas pessoas da radiologia e quis contar essas histórias, né? Até meio de motivar. E quando eu fiz meu curso, eu escutei tudo isso que você falou aí, que desmotiva a gente, né? Óbvio que eu não desisti, hoje eu estou aqui. Mas faltou um cara como você, para dar um estímulo. Uma das coisas que eu admiro muito em você, que você dá esse gás para os alunos. Você lembra que quando você lançou o livro, você tinha vários livros para vender, e eu disse, me dê alguns que eu vou vender aqui em Aracaju. Lembra? Lembro. Então, todos aqueles livros eu comprei, na verdade, e distribuir. Porque eu quis ser um cara incentivador. Inclusive, eu ainda tenho alguns aqui. Só um minutinho. Eu ainda tenho alguns aqui. Ó. Eu comprei todos os livros. Eu acho que eu comprei 35 livros. Eu já distribuí. Só estou agora com esses 3 e com o que eu ganhei. Mas em breve eu vou passar para alguém. Então, porque eu quis ser esse cara que motivava também outras pessoas para mostrar que é possível, né? Que todo mundo é capaz. Então, na verdade, um desses eu já vou entregar para o meu irmão gêmeo, está entrando agora na área. Então, vou dar um para ele, tá? Para entrar. Inclusive, eu estou mudando até o visual, deixei o bigode para ver se diferencia, porque 2 iguais, né? Daqui a pouco ele vai subir o plantão lá e você vai ficar em casa. Entendeu? Aí eu tô deixando o bigodinho que é para dar diferenciado, senão é confusão. Cara, que legal que você contou essa história, porque a gente precisa de mais pessoas assim. Pessoa para desmotivar, tem muitas, cara. Tem muita gente desmotivando. Tem muita gente puxando para baixo. E eu sei disso porque eu converso com meus alunos dos meus programas de mentoria, e os meus alunos, eles falam que, na grande maioria das vezes, isso aconteceu comigo também. Essas pessoas estão dentro de casa. As pessoas estão dentro da sua casa, falando para você desistir da sua profissão. As pessoas estão dentro da sua casa falando para você parar de sonhar, parar de investir na sua profissão. E você, talvez você nem saiba disso, mas o resultado que você tem na sua vida, ele advém das informações que você recebe, porque é de forma inconsciente. As informações, elas chegam e você só absorve 5% das informações. 95% das informações você não absorve. Só que ela molda os resultados que você tem. Molda os seus comportamentos. Quando você vê muitas pessoas te desmotivando, o que acontece? Automaticamente você passa a se comportar igual essas pessoas estão se comportando, ou pedindo para você se comportar. Quando a gente está falando da sua família, é porque ela te ama, a sua família. E talvez ela não quer que você se desgarre dela.
que é o que mais acontece quando você avança, quando você tem projetos, sonhos, e você começa a conquistar, realizá-los, automaticamente você vai se distanciando daquelas pessoas que já não estão no mesmo nível de resultado que você. Isso é algo fantástico e é algo incrível. E, Jonas, me fala uma coisa, cara. Você veio de família rica, sua família era dona de Aracaju, de qual cidade que você é? Como é que foi essa infância? Qual é a profissão da sua mãe, do seu pai? Me conta aí, cara. Bom, lá em São Paulo, né, todo mundo fala que eu sou de Aracaju, porque é a capital sergipana. Mas, na verdade, eu sou de São Cristóvão. É uma cidadezinha do lado da capital, do lado de Aracaju. E minha infância foi toda aqui. Eu tenho... Toda a vida morei com meus pais e meus irmãos. Eu tenho um irmão gêmeo, que é uma cópia, né, você chegou a conhecer. E tenho meu irmão mais velho. Então, foi uma infância, eu diria, bem divertida. Foi minha base. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive problemas. Meus pais não são ricos, né? É importante frisar. Eu também não sou rico. Muitos dizem que Jonas enricou com a radiologia. Não, não enriquei. Mas eu posso dizer que eu Já sou. ouvi isso aqui em São Paulo, hein? Ó, aquele Jonas lá de Aracaju, aquele cara tá rico, tá dominando a radiologia. Eu já ouvi isso aqui em São Paulo. O pessoal pensa que eu sou o. Como é que eles falam? O Emerson gosta muito de usar como se fosse o embaixador de Aracaju. O Emerson brinca muito. Diz que eu sou filho de cangaceiro e tomei conta da. Mas, Cara, então, assim. São Cristóvão, você nasceu em São Cristóvão. Isso. Eu sou de São Cristóvão, uma cidade histórica, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Ela fica colada com a capital, Aracaju. E minha vida sempre foi esse vai e vem de São Cristóvão para Aracaju, né? Eu moro em São Cristóvão, mas meus estudos, tudo foi em Aracaju, na capital. Inclusive, todos os meus vínculos hoje de emprego são lá em Aracaju, na capital sergipana. E seus pais, eles trabalhavam, quando você, ali na infância, os seus pais trabalhavam em qual área? Eles trabalhavam em Aracaju também? Então, minha mãe é da enfermagem, ela meio que me puxou para a área da saúde, e meu pai é taxista. Então, meu pai é taxista de Aracaju, ele sempre deslocava daqui de São Cristóvão para Aracaju, agora mais não, ele está aposentado. Eu até brinco com ele, que eu digo, agora é a hora da gente trabalhar e ele descansar, né? Então, pois todo mundo trabalha, e meu irmão, como eu disse, estou colocando na área, e minha mãe também é aposentada. Minha mãe, toda a vida, ela foi da área da saúde, e ela é muito famosa aqui na cidade de São Cristóvão, porque ela trabalhou no posto de saúde daqui e no hospital, e eu achava muito bonito, né? O pessoal tinha essa gratidão com ela, porque ela realmente dava uma assistência, uma atenção ao pessoal. Eu sempre quis ir para a área da saúde, mas eu não era um cara apaixonado pela enfermagem, né? Eu sabia que eu queria ir para a saúde, mas não queria a enfermagem. Então, ela sempre estimulou, inclusive até depois que eu fiz o técnico, ela estimulou que eu fosse para a enfermagem, mas não tem jeito. Quando não é para ser, quando você não se identifica, não adianta investir. Né? E me fala uma coisa, Jonas, o seu primeiro emprego, cara, o primeiro emprego da sua vida, foi do quê? Você fazia o quê? Conta aí. Então, como São Cristóvão é uma cidade histórica, tem muitas ladeiras, a gente logo cedo começa a pilotar ou a dirigir algum transporte, porque está subindo, descendo ladeira, o cara não aguenta. Então, logo cedo eu aprendi a pilotar moto. Né? Eu gostava muito de moto, eu e meus irmãos andava muito de moto. E meu primeiro emprego foi como motoboy, né? Foi como motoboy de um autopeças de Aracaju. Eu completei 18 anos, tirei logo a habilitação e não consegui emprego. Fui fazer o curso técnico, é importante até eu frisar isso. O pessoal acha que eu virei motoboy antes de fazer o curso técnico. Quando acabei o ensino médio, fui fazer o curso técnico em radiologia, me formei como técnico em radiologia e não consegui emprego. Então, para mim, foi frustrante ver meus irmãos trabalhando e eu não trabalhar. Então, eu procurei alguma renda. E foi aí que entrou a história do motoboy. Eu virei motoboy sendo técnico em radiologia formado.
Então, muitos pensam, inclusive meus alunos, pensam que eu era motoboy, fiz o curso depois e comecei a trabalhar. Não, eu fiz o curso antes, por não conseguir emprego, eu virei motoboy. A sua mãe foi a primeira pessoa que te apresentou a área da saúde, mas foi ela que te inspirou a fazer radiologia? Como você conheceu a radiologia? Então, uma coisa eu sabia que eu não queria fazer enfermagem, né? Eu não queria ser técnico de enfermagem. E daí eu ficava pensando o que eu ia fazer quando eu concluísse o ensino médio. Como eu gosto muito de anatomia e tecnologia também, eu fiquei pesquisando. E eu vi muito equipamento top de radiologia e comecei a me interessar. O pai de um amigo meu era técnico de radiologia, o pai de Antônio Jorge. Inclusive, o pai dele se chama Antônio Jorge também, faleceu recentemente. Foi o primeiro contato que eu tive com a radiologia, né? Então, eu fui no trabalho dele com meu colega. Quando cheguei lá, eu vi uma radiografia e vi depois ele entrando na sala realizando e vindo com outra na mão. Achei. É isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. Vou fazer o curso técnico, né? E quando eu concluí o ensino médio, meus irmãos foram fazer faculdade. Meu irmão gêmeo foi fazer faculdade, o meu irmão mais velho já fazia faculdade. Eu não quis fazer faculdade porque aqui não tinha um curso nível superior de radiologia. Eu fui para o curso técnico. Inclusive, até algumas pessoas ficaram meio preconceituosas, né? Eu estudei em colégio particular, a maioria dos colegas saíram do ensino médio para fazer uma faculdade. E eu não, eu saí para fazer um curso técnico. Então, você escuta meio que um certo preconceito, né? Ah, vai fazer curso técnico, enfim. Eu fiz o curso técnico em radiologia. Eu posso dizer que eu não fui um bom aluno no ensino médio. Eu era um cara meio danado, né? Mas aí eu coloquei na cabeça o seguinte, pô, de agora em diante, quem vai ditar, quem vai dizer o que eu vou ser, sou eu. Então, é isso que eu quero para minha vida, eu vou me dedicar. Me dediquei, fui um dos melhores alunos do curso técnico, da minha turma, né? Realmente notas altas, fiz estágio extracurricular, fui muito bom no estágio, mas aí eu me formei e não consegui emprego, então fiquei muito frustrado, né? Você falou que você formou e aí você, por não conseguir emprego, foi trabalhar como motoboy. Isso, Mas isso. quem pagou esse curso técnico? Quem pagou esse curso técnico foi minha mãe. Sua mãe. Minha mãe, Eu, isso. eu, eu conheci os seus pais quando eu fui em um momento você me convidou para fazer uma palestra em Aracaju e eu conheci os seus pais e eu vi que seus pais, assim, eu percebi que a sua família é uma família unida, assim, vocês se ajudam, vocês se gostam muito, vocês se protegem muito, então eu acho bem interessante porque assim, olha só, eu vou postar aqui na tela só para você ler, como eu sempre falo, as histórias, elas se conectam em algum momento. Olha só essa história aqui, Jonas. Boa noite, Jonas. Ver sua história me motiva. Também sou de Aracaju, também tenho uma mãe técnica de enfermagem e ela que me apresentou a radiologia. Estou há 1 ano formado e não consigo emprego na área. Então, Jurandir, fica aqui, que esse cara vai contar algumas coisas aqui que talvez vai te motivar. Eu não gosto de falar a palavra motivar, porque ninguém é capaz de motivar ninguém. Mas talvez ele seja ali uma pessoa para que você se inspire, para que você modele. Então, a sua mãe, então, ela foi a pessoa que pagou o seu curso. Ela investiu em você. Isso, isso. Ela que investiu em mim, era, como é da área da saúde, inclusive me ajudou muito no início, com a questão de anatomia. Quando eu fiz logo um estágio extracurricular, para mim, a realidade hospitalar era muito nova, eu comentava muita coisa com ela, porque ela tinha vivido muito disso, então ela foi nesse primeiro momento, a pessoa que realmente foi minha base, né, na área da radiologia. Mas aí, como eu disse, eu me formei e não consegui emprego. Né? Fiquei bastante frustrado, por quê? Porque eu me dediquei bastante no curso técnico. E o que me doeu muito foi ver colegas que não se dedicaram, não foram tão bem no curso como eu consegui, às vezes uma vaga no interior, mas enfim, entraram na área e eu não. E eu me formei e o fato de ver meus irmãos trabalhando, estudando, fazendo faculdade, aquilo meio que é um choque para você, né? Você meio que se sente inútil. Eu ficava, poxa, eu estou aqui em casa formado, sem emprego,
e procurei atrás de emprego, de um trabalho, e foi quando apareceu a oportunidade de ser motoboy, uma E autopeça. quanto tempo você ficou buscando emprego na radiologia? Na radiologia, eu É. passei quase 5 anos. Quase 5 anos buscando emprego na radiologia, não encontrava nada. Isso, e não Quando você encontrava. saiu do técnico, você se formou no curso técnico. Nesse período de 5 anos, você se capacitou ou não tinha como se capacitar? Como que foi isso? Então, é engraçado até comentar isso, porque Aracaju, ele, na verdade, mudou muito nos últimos anos na área da radiologia. É, isso foi em 2011, quando eu me formei, a gente não tinha cursos, né, disponíveis, assim, era um congresso ou um evento ou outro que aparecia. Então, o que eu procurei foi fazer estágio voluntário. Eu fui um bom estagiário no curso técnico, fiz meu estágio curricular, e lá no setor onde eu estagiei, todo mundo gostava de mim. Então, eu fui até a chefia e pedi para continuar indo, né, estagiar. Então, eu continuei, depois que eu me formei, indo estagiar, Quanto mas tempo? eu fiquei estagiando 1 ano e meio. Um ano e Um meio? ano e meio. E Isso. procurando emprego. E procurando emprego. E não Foi uma das, arrumava nada. foi uma das coisas que pesou, porque além de eu não ter emprego, eu ainda gerava uma despesa para minha mãe, porque para me Exato. deslocar para o estágio, eu precisava que ela pegasse a passagem. Enfim, nisso eu tenho uma gratidão pelos meus pais enorme, porque meu pai teve vezes de sair daqui do interior de São Cristóvão meia-noite para me buscar no hospital, porque eu ficava no plantão até meia-noite, era quando começava a reduzir o movimento, e não podia dormir lá porque não tinha local para que eu dormisse lá, não tinha onde estar. Então eu ficava até meia-noite e meu pai ia me buscar quando era noite, quando era pela manhã. Tinha vezes que eu ia no horário de 7 às 11, eu pegava ônibus, enfim, mototáxi, sempre gerava uma despesa, né? E foi aí que eu comecei a rodar atrás de emprego para que eu tivesse uma renda. Cara, é engraçado E isso que você conta dos seus pais, né? Eu acho que você tem uma base aí, é bem legal isso. Isso é uma forma até de fazer com que você não desista, mas, Jonas, 5 anos é muito tempo, cara. na Qual foi o verdade, assim, momento, qual foi o momento que você pensou em eu tô fora disso? Eu vou cair fora, chega. Qual foi o momento que você falou, não, não dá mais, chega, eu vou desistir disso aqui? então, na verdade, por mais que eu tenha um apoio, como eu tinha uma base boa, mas chega um momento que vai cansando, né? Isso, exato. Meu pai, ele começou a fazer alguns comentários, óbvio que eu entendo perfeitamente o lado dele, mas ele, pô, você tem que ver aí, porque isso não tá Não tá dando em gerando renda, nada, não tá dando em isso nada. não tá gerando nada. Aí eu, não, mas é bom que eu tô aprendendo, sempre era o mesmo papo, né? Não, mas gera aprendizagem. E aí apareceu tecnólogo na UNIT, numa faculdade daqui. Era o primeiro curso nível superior de Sergipe. E nisso eu já tinha, isso foi em 2000, já tem um tempo já trabalhando como motoboy, e não tinha outro meio de renda, só como motoboy. E daí abriu o curso na UNIT. Eu falei, vou fazer. Você pensa, eu Sem já era, emprego, sem emprego, sem nada. Você é doido mesmo. eu já era técnico formado, não consegui emprego, né? Aí virei motoboy, aí aparece com o superior na Unite e eu disse, vou fazer. É óbvio que ninguém ia apoiar, né? Meu pai, você vai investir nessa área ainda, meu irmão? Aí minha mãe disse, meu filho, veja, se você quer fazer uma faculdade, tem a de enfermagem, que é ótima. Aí começou a vender o peixe de Sim, enfermagem. é. Mas, como eu disse, aquela questão, não era o que eu queria. Aí eu sentei e disse, ó, mãe, realmente não é o que eu quero, enfermagem. Eu vou fazer radiologia porque é o que eu gosto. Eu me sentia realizado no estágio, eu achava fantástico quando fazia uma radiografia bem feita, ver as imagens, enfim, era o que eu queria. Era o que eu queria para. Eu pensei, eu não vou traçar outro caminho, vou insistir nesse, né? Aí eu comentei com ela, é óbvio que você fica receoso com algumas coisas assim, mãe, pode deixar que minha faculdade eu pago. Então, o dinheiro que eu pegava do motoboy, do trabalho de motoboy, eu aplicava quase todo na minha faculdade. Quase todo. Tinha dias que eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade cansado. A Alex está até assistindo, ele via lá eu chegar, né, todo cansadão de moto, capacete. Hoje é meu colega de trabalho, mas ele via
o perrengue que antes era para mim. E quando eu pagava a faculdade, eu via o que sobrava, era nada, não tinha quase lazer. Fora que eu chegava muito cansado, às vezes não tinha nem tempo para estudar, né? Eu trabalhava o dia todo, à noite tinha faculdade. Quando eu vinha muito cansado, era dormir e acordar cedo para ir trabalhar de novo. Então, chegou em um ponto que eu pensei, ou eu me dedico à faculdade, né? Ou fico no trabalho, não vai dar para conciliar os dois. Foi quando minha mãe fez algo que até hoje eu vou para os congressos, levo isso, falo, realmente foi um apoio. Minha mãe disse, ó, eu não vou lhe dar luxo, você não vai ter luxo, mas sua faculdade eu pago. Então, naquele dia ali eu chorei que só, né? Porque realmente eu sabia que ia pesar no orçamento dela, ela tinha uma despesa com meus outros irmãos, mas eu saí do trabalho, eu falei, agora é responsa, agora eu vou ter que me dedicar e vou ter que fazer a diferença. Eu acho que ali foi um divisor de águas para mim, referente à minha carreira na radiologia. Então, O seu tecnólogo foi quantos anos? não entendi. O tecnólogo durou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E aí você já estava ali só no estágio ainda, sem emprego. E quanto tempo depois de formado no tecnólogo, que essa formação de tecnólogo, você foi da primeira turma, não é isso? Então, o fantástico da história é isso. Hein? Quando eu comecei a fazer tecnólogo, eu comecei a me dedicar muito a estudo, né? Estudar, porque eu tinha na minha cabeça que era minha obrigação ser o melhor da turma, porque minha mãe estava pagando a faculdade. Então, eu estudei muito. Aí eu virei monitor, fui o primeiro monitor do curso de tecnologia em radiologia aqui em Aracaju. Como eu não tinha uma renda, sempre fui desenrolado e eu moro no interior, eu arrumei um micro-ônibus para levar os estudantes do interior para a faculdade e tinha um caixa 2, né? Um exemplo. Se o aluguel do ônibus era 5 mil, eu botei um valor que, juntando, daria um valor de 7 mil e eu tirava o meu. Então, ali eu consegui me manter, pô. Tá legal, né? Tô com um ônibus, aí eu até brinco. Minha face de empreendedor começou lá na faculdade, lá atrás. Eu comecei a empreender lá no micro-ônibus. E eu não consegui emprego, mas assim, para mim estava mais confortável, porque eu tinha uma renda mensal, que era do ônibus, eu era o organizador do ônibus, e tinha tempo para estudar para a faculdade. Então eu estudei muito. Aí saiu o concurso federal para radiologia. Aí é aquele choque. Eu falei, epa, agora é meu momento. Eu não posso deixar essa oportunidade passar, não. Quantas vagas? Eu não me lembro, acho que foram 19 vagas. 19 Tinha muito tempo sem ter isso. Eram 19 vagas. Se eu não me engano, foram 19 vagas. Eu falei, mas tinha a questão do edital que dava título para quem tinha experiência, né? Sim, sim. E eu não tinha experiência nenhuma. Eu falei, eu vou ter que brocar na prova. E aí eu estudei muito mesmo para o concurso, me dediquei bastante, e saiu um processo seletivo de um hospital particular de Aracaju, isso no primeiro ano da faculdade. Aí eu pensei, esse é meu momento. Estava estudando muito para o concurso, fui fazer o concurso e fui bem classificado, graças a Deus. Mas quando veio a prova de títulos, eu caí em algumas colocações e fiquei com medo de não ser convocado. Mas graças a Deus eu fui convocado, né? Mas antes de ser convocado, eu fiz a prova de seleção para esse hospital particular. E como eu estava estudando muito para o concurso, eu pensava, concurso federal tenho que estar no nível alto. Eu fui fazer a prova de seleção desse hospital, e achei a prova muito fácil. Você imagine, por isso que eu defendo muito os processos seletivos dessa instituição que eu trabalho hoje. Posso falar o nome, né professor? Pode. Que é o Hospital São Lucas. Eu fiz a prova lá, você imagina, cheguei para fazer a prova, lá na sala da prova, uma funcionária do hospital disse, gente, esse processo seletivo é para a área de radiologia, para a técnica de radiologia, mas eu quero deixar claro para vocês que nós temos algumas normas institucionais, algumas políticas, e nós sempre damos preferência para quem já é da casa, né, para quem já é funcionário da instituição. Eu olhei para o meu lado, praticamente todo mundo com a farda do hospital. Eu falei, mas o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui?
Todo mundo com a foto do hospital. Eu não conhecia ninguém. Fui fazer a prova. A mulher falou na minha cara que dá preferência para quem é do hospital. Eu falei, pode ficar. Tô E fora. quando eu peguei a prova, aí que eu fiquei azedo. Eu achei a prova muito fácil. Eu lembro que eu saí falando, isso é marmelada, eu perdi minha passagem, isso é uma falta de respeito. Isso aí, como muitos, já vi muitos saindo desse jeito, entendeu? Eu saí, isso é uma falta de respeito. Eu saí revoltado, eu falei, isso é uma falta de respeito. Eu vou fazer uma prova de seleção e dizem que dão preferência para quem é da casa e botar uma prova dessa que todo mundo vai passar. É óbvio que todo mundo vai passar. Eu lembro que fizeram 54 pessoas e me ligaram falando que eu tinha passado de fase. E eu ainda, é claro que eu passei de fase, não é uma prova daquela. Né? Aí quando eu cheguei lá, foram 54, ficaram 13. Aí eu. E muitos dos que eu vi com fase não estavam no dia da prova prática. Aí já me acendeu aquela lâmpadazinha na cabeça. Fiz, é melhor me calar, porque eu acho que eles estão selecionando mesmo. Quando eu fui para a prova prática, é engraçado até falar, a prova prática foi com um cara que é meu irmão hoje, que é Alex. Mas nos tempos eu era meio brigado com ele, porque ele fazia faculdade, ele foi da minha turma na faculdade, e eu não gostava dele. Aí você já pensou, me lasquei de novo. Eu não gostava dele porque eu achava ele um cara metido, meio boçal, ele já era da área, meio narizinho, eu falei, pô, eu não era da área na faculdade, né? Não, eu falei, pô, esse cara se acha, pô. Anda com um grupinho lá que já são técnicos, e a gente teve até meio que uma desavença em uma ocasião na faculdade, que eu até falei mal, o pessoal só faz o grupo fechado, quando é trabalho em grupo, só os técnicos juntos e bababá. Meio que, eu era meio que o líder da turma e falava muita coisa. Quando eu cheguei na prova prática, Alex, falei, tô fora. Esse cara vai dizer que esse neguinho aí falou besteira lá na faculdade, eu vou tirar ele. Mas Alex foi um cara muito profissional, me avaliou. Eu sempre fui um cara que eu me preocupei com a proteção do paciente. Eu lembro que eram simulações de incidências radiográficas da prova prática. E aí eu acabei pegando a incidência de proteger o paciente, prototireoide, se fosse para usar o avental. Lembro como hoje, que teve uma incidência chamada Rockwood de ombro. Eu peguei no sorteio e eu nunca tinha ouvido falar de Rockwood. E Alex, e aí? Aí eu não sei nem para onde vai. Fui sincero, porque eu não sabia, mas eu disse, mas a partir de hoje eu vou pesquisar, né? Eu vou aprender essa incidência. E fiz a prova prática, eu acho que tive um bom desempenho e fui para a faculdade depois. Quando estou lá, Alex chegou na faculdade, eu fiquei meio com vergonha de perguntar a ele como eu tinha me saído, mas aí ele chegou e foi falar comigo. Ele me parabenizou, disse, dos candidatos de hoje, você foi o melhor. Realmente o pessoal gostou muito de você, você protegeu, e eu achei ele assim, naquele dia mudou muito minha visão de Alex. Eu achei ele um cara muito profissional. Eu acho até hoje, é por isso que eu colei com ele, por esse profissionalismo que ele tem. Ele, você foi um cara que protegeu o paciente, você se preocupou, você teve boa desenvoltura explicando, você conhecia as incidências, você só errou em um paciente que a gente perguntou, numa incidência, perguntou, se fosse um paciente politraumatizado, eu fui lá e protegi o paciente. Ele falou, você vai pegar o avental, o pumbifo, ele vai colocar em um paciente politraumatizado. Aí depois eu me toquei, eu realmente tenho consciência que a gente não vai poder usar a proteção radiológica. Então, naquele dia, subiu aquela esperança. Falei, epa, eu já passei 2 fases. Pelo que ele me disse, se hoje eu fui o melhor, eu vou para a próxima fase. E daí eu fui para a dinâmica em grupo, né, que é a entrevista. Então, na entrevista, eu fui bem eu mesmo, contei minha história. Eu já era monitor na faculdade, então eu estava concorrendo com alguns alunos da monitoria, e meio que eles me valorizaram na entrevista sem saber. Na entrevista eles disseram, eu aprendo muito na radiologia com o Jonas, que Jonas é um cara assim, meio que levantando e enchendo minha bola. E não fiz, pô, você tá enchendo a bola do concorrente, tá legal. E por fim, eu acabei sendo contratado, né? Por esse hospital, estou até hoje lá. Mas é óbvio que você escuta muita coisa, né? Como antes de você entrar na área, você escuta muita coisa para desestimular você. E depois que você entra na área, nunca são seus méritos, né? Sempre foi alguém que lhe colocou, sempre foi um peixe. Colocou, é o QI. Sempre foi alguém que colocou. Você sempre tem um apadrinhado lá dentro. Ninguém nunca respeita aquele período, né?
de 5 anos que você ficou praticamente fora da profissão. Fora E da por profissão. muitas vezes você pensou em desistir da profissão. Que você acreditou na formação do tecnólogo, mesmo não sendo um profissional atuante no mercado. Cara, isso é incrível, mas essa história ainda tem muito chão aí. Aí você começou a trabalhar lá no São Lucas. Isso. E o interessante foi o seguinte: a vaga no São Lucas, que eu concorri, foi para técnico. Mas como tinha a norma, a política na instituição, valorizar quem era da casa. E por fim, a vaga ficou com um cara que era da casa. Só que a gestora falou: não, a gente não pode perder aquele menino, não. Aí me ligou. Ó, Jonas, a gente tem uma vaga de auxiliar, que era justamente o rapaz que estava de auxiliar. O rapaz era auxiliar, foi para técnico, ficou a vaga de auxiliar. Ela me ofereceu, meio que desconfiada. Aí você aceitaria? Pensa, professor, eu desempregado, doido para atuar. Aí eu nasci para ser auxiliar. E eu entrei como auxiliar, entrei como câmera escura lá no hospital. É importante eu frisar isso, eu entrei lá como auxiliar. Então, mas você sabe que eu falo com meus alunos aqui, e essa é uma das coisas, quando eu falo descer um degrau, que eu falo muito para eles aqui. Cara, no hospital tem o auxiliar de ultrassom. Hoje, talvez não tenha mais o auxiliar de radiologia, mas nós temos o auxiliar de ultrassom. Nós temos o assistente de laudos. Nós temos a workstation. Então, assim, nós temos cargos que não é o cargo do técnico, do tecnólogo. Mas para você entrar, para você começar, eu falo para eles o seguinte: desce um degrau. Exatamente. Depois que você está lá dentro, aí, meu amigo, aí é com você. Aí o processo é outro, né? Eu não sabia dessa história, cara. Que legal. Então você entrou como auxiliar. Eu entrei como auxiliar. E assim, como o hospital tem essa política de aproveitar muito quem era da instituição, eu fui o primeiro, veja a barra, eu fui o primeiro profissional da área lá que era externo. Né? Então, quando eu entrei, que eu cheguei no setor, eu lembro da primeira semana, todo mundo me perguntava: você trabalha em que setor? Aí eu, não trabalhava aqui não. Aí, não trabalhava aqui não. Você é parente de alguém? Não. E o pessoal estranhando mesmo. Então, o pessoal procura alguma desculpa para ter aquela presença ali. Então, a desculpa que acharam para mim foi que eu era colega de Alex de faculdade. Então, Alex que tinha me colocado lá dentro. Então, eu nos primeiros meses, eu sofri muito com muitos colegas que eles falavam que eu tinha sido apadrinhado por Alex, que não sabiam nem da história, que na verdade Alex tinha motivos para não deixar eu entrar, né? Falar, esse carinha é bom, mas ele não vai não, que ele é folgado. Né? Então, nos primeiros meses eu escutei muito que eu era apadrinhado por Alex, mas assim, eu botei na minha cabeça isso até para minha mãe. Para quem não tinha nenhuma renda, eu passei a ter uma renda de 1.500 no tempo, né? Quando eu entrei, eu falei: mãe, esse dinheiro eu vou pagar minha faculdade, não se preocupe mais, né? E o que sobrar eu vou investir na minha profissão. Eu botei na minha cabeça: eu nunca mais vou ser um desempregado. Cara, vão brigar por mim. Ali foi assim, daqui ninguém me tira mais, né? Exato, foi isso. Foi isso que eu botei na minha cabeça, em 2015. Isso. E veja que engraçado, foi em 2015 que eu participei da JPR. Eu tinha condição de comprar uma passagem aérea, eu tinha condição de pagar a minha inscrição. Meu irmão gêmeo, eu lembro que quando eu paguei a inscrição, quando eu fui dizer a ele quanto estava gastando no tempo, ele falou: você é doido, ué? Mas para participar de um congresso, né? Então, porque eu sabia que era o maior evento. Quando você veio na JPR, você era estudante do tecnólogo? Um tecnólogo, isso. Eu era estudante tecnólogo. Já era técnico formado, eu era estudante tecnólogo, então eu fui conhecer a JPR. Fábio era o coordenador, ele tinha comentado sobre esse evento. Inclusive, ele, para abrir o curso, né, fundar o curso, ele participou da JPR para conhecer mais a fundo. E ele comentou, e eu disse: eu vou. E depois que eu entrei na situação Lucas, eu comento muito isso com meus alunos, que a gente tem que saber o caminho que vai trilhar, né? Os profissionais que você vai seguir, as referências que você vai ter. Então, para o cara saber o caminho que você vai seguir, você tem que ser até sábio para isso, né? Porque às vezes o cara entra no emprego e segue o caminho do cara que só trabalha errado, só faz tudo errado. Então, eu vi o profissional que Alex era e eu colei com o Alex, falei: vou colar com esse cara, né? Isso só reforçou
a tese que foi ele que tinha me colocado, que eu era apadrinhado, enfim, eu não tinha nenhum valor, mas nunca liguei, né? E a primeira JPR que eu participei, eu fui com o Alex, nós fomos juntos, né? Então, para isso eu dou um nome, né? Quando você fala isso da história do caminho e de encontrar a pessoa, é você encontrar o modelo. Então, por exemplo, o modelo que eu escolhi, todos nós que estávamos ali no início da profissão, todas as pessoas que estão iniciando numa profissão, você sempre vai ter o bom profissional dentro do serviço. E você sempre vai ter o péssimo profissional. Então, você tem ali, você olha para todos os colaboradores da empresa, você tem aqueles que falam mal da empresa e aqueles que se dedicam em prol de trazer resultados para a empresa. Os que se dedicam em trazer resultados para a empresa são os puxa-sacos. Então, automaticamente, como a maioria das pessoas, elas estão ali reclamando do serviço, reclama do paciente, reclama da agenda, reclama que acordou cedo, reclama que pegou o transporte lotado, as pessoas vão reclamando, e isso é de forma inconsciente, a pessoa nem percebe que está fazendo isso. Só que, na grande maioria das vezes, o que você acaba escolhendo? Você acaba escolhendo as pessoas que ficam só reclamando, que têm aqueles comportamentos. Fazer parte da panela, você escolhe aquele tipo de gente. Isso é muito comum e muito recorrente. Quem são as pessoas que dão certo? É quando você encontra uma pessoa que é profissional, ética, estudiosa, e aí você vai em busca de modelar essas pessoas. Quando você cola nessas pessoas, você é o puxa-saco daquela pessoa. Sim, exatamente. Ou essa pessoa te apadrinhou para você entrar na profissão, ou você está ali ao lado dela. Agora, me fala uma coisa, quando você veio para a JPR, qual foi a impressão que você teve da radiologia? Então, quando eu fui para a JPR, como eu disse a você, antes aqui em Aracaju nós não tínhamos muitos cursos, né? Então, o tecnólogo já foi um avanço, começou a ter um nível superior, né? De tecnologia em radiologia no estado, já é um avanço, né? Já era um avanço. Quando eu fui para a JPR, é outro mundo, né? Eu vi aquela imensidão lá na feira, os equipamentos. Eu lembro que eu fazia parte de um grupo de WhatsApp, Alex, inclusive, foi quem entrou e depois pediu para me adicionar, onde eu conheci o Emerson. O primeiro contato que eu tive em São Paulo, por isso eu gosto muito do Emerson, foi o Emerson Pereira. Eu via, ele já era um cara que tinha experiência em tomo e ressonância, ele colocava muitas coisas e eu não sabia nada de tomo e ressonância. E eu admirava muito ele. E ele tinha sido aluno da onde? Do Simas. Então, eu já... cara, estudou no Simas, né? Esse foi o primeiro contato com o Simas que você teve? Foi o primeiro contato foi através do Emerson? Na verdade, a primeira referência que eu tive do Simas foi através do Emerson, porque eu me fazia parte do grupo do WhatsApp. E você vê como são as coisas. A gente chegando na JPR, primeiro dia, eu vi Alex, frio danado, a gente não é acostumado, nunca tinha andado de avião, nem eu, nem ele, né? A gente meio que... eu lembro que Alex ficou na poltrona, não olhava nem para a janela, né? Foi a primeira vez que eu e ele a gente andou de avião para ir para a JPR. Quando a gente chegou no primeiro dia, na JPR, no estacionamento, a gente encontra quem? Emerson. Alex sempre foi um cara mais retido, né? Alex é um cara mais tímido e sempre fui mais despojado. Falei, Alex, aquele cara era do grupo, Alex. Pô, é ele mesmo, vamos lá falar com ele. Alex, não, pô, a gente vai depois dele. Pô, não, vamos logo. Vamos lá falar, professor Emerson. Vamos tirar uma foto, botar no grupo. Aí tiramos uma foto, colocamos no grupo do WhatsApp. Mas a gente se encontra aí. Comecei a conversar com ele. Emerson bem receptivo, começou a falar com a gente. São de onde? De Aracaju. E por aí a gente foi fazendo contato. Eu falei, não, Alex, no ruim o WhatsApp dele a gente já tem, tá no grupo, depois eu falo com ele. E aí eu vi as palestras, realmente fiquei fascinado com o evento. E foi da onde veio a minha primeira ideia para mudar a realidade da radiologia aqui em Aracaju. Né? Eu pensei, pô, Alex, eu dou graças a Deus que eu tive condições, a gente teve condições, a gente comprou passagem, pagamos hospedagem, enfim, toda essa despesa para vir ver esse evento, mas eu pensava, lembrei de quando eu era um técnico formado sem emprego, eu queria que tivesse eventos aqui em Aracaju, até para escutar uma palavra de incentivo, e não tinha. Aí eu, como aluno, falei, vou fazer um evento em Aracaju e vou levar os profissionais daqui para lá. Então, entre a gente conseguir trazer 10, 15
pessoas para a JPR, é mais fácil eu conseguir levar alguns palestrantes daqui para lá, né? Aí eu lembro que logo depois fui para um evento em Maceió, eu participei do evento, e eu tive uma noção, poxa, dá para organizar um evento. Se eu conseguir um auditório, conseguir trazer alguns palestrantes, Alex, eu vou organizar um evento em Aracaju. E Alex era um cara que meio, até hoje, Alex é meio doido, né? Eu comento, vou fazer isso, ele, tô colado com você. Aí eu falei, vou fazer um evento, vou organizar um evento em Aracaju. Aí ele, vamos fazer, eu te ajudo. E daí foi onde surgiu o simpósio sergipano de tecnologia radiológica. Eu organizei o evento justamente para levar palestrantes da JPR, trazer, né, os palestrantes da JPR para Aracaju. E Então, o primeiro simpósio foi que ano, você lembra? lembro, foi 2015, no 2015. primeiro ano que eu fui para a JPR. Fui para a JPR em maio e eu fiz o simpósio em novembro. Caramba, cara, sério? Sério, eu falei, vou fazer. E como foi essa organização? Como é que foi a expectativa, os convites? Então, Fábio foi um cara que me apoiou muito, que era o coordenador, né, Fábio Hollenberg. Como ele era o coordenador, eu disse, eu vou precisar de um auditório. Então, eu não tendo despesa com auditório, né, com aluguel auditório, já é um grande avanço. Como eu era aluno da UNIT, eu falei, vou fazer como um programa da UNIT e vou acabar trazendo. Então, eu fiz um programinha, o Fábio me apoiou, me ajudou, a gente pegou o teatro da UNIT. E no primeiro ano nós trouxemos 3 palestrantes lá de São Paulo. Nós trouxemos Emerson, Cláudio Souza e o Kleber, que eram as pessoas assim mais receptivas no grupo do WhatsApp, né? Conversavam muito com a gente. Então, nós trouxemos eles, pagamos hospedagem, os caras foram realmente muito bacanas com a gente. E vieram da palestra. Eu lembro que a gente colocou no primeiro folder do evento, colocou primeiro simpósio de tecnologia radiológica. Eu estava tão fascinado com a JPR que a gente botou embaixo palestrantes da JPR. Era a propaganda, né? Palestrantes da JPR, porque era o diferencial. Eu falei, você sabe o que é JPR? E nós fizemos o evento e nós fizemos rifa na faculdade para poder pagar as passagens. Quem tinha que ter algum capital de giro, né? Para comprar passagem, fazer material. Então a gente fez uma rifa. Eu lembro que os colegas da turma, cada um pegou as rifas para vender. Era uma TV, que a gente não tinha o dinheiro da TV. A gente começou o dinheiro da TV quando começaram a vender rifa. A gente vendeu, a gente pegou o dinheiro, comprou a TV e acabamos levantando uma grana boa. Então, para vocês verem a dificuldade. Isso tudo outra coisa que você escuta muito, você está fazendo isso para ganhar dinheiro, tá fazendo... E você organiza evento, você sabe, muitas vezes, eu lembro, você é um cara que me incentivou, me estimulou muito, eu lembro que no segundo simpósio você veio e você disse, Jonas, eu já fiz evento, que eu tirei dinheiro do meu bolso, tinha 7 pessoas lá, aí vamos cancelar, você não vamos cancelar não. A mesma qualidade, é por isso que eu admiro muito você, com essa sua entrega, essa sua preocupação de entregar algo de qualidade. Alex sabe disso, que eu admiro muito você nisso, porque você disse, o conteúdo que eu iria entregar para 1000 pessoas, eu entrego para 2. Eu vou entregar com a mesma qualidade. Você fez isso com a gente também em Maceió, lembra? Você fez o evento lá, praticamente quem fez o evento fui eu levei o ônibus daqui. A caravana do conhecimento Simas, né? Isso. Aí o Lucival disse, vou fazer ele lá em Maceió. Já tem os professores lá, vai uma galera de Maceió, o que você levar vai agregar. Na verdade, quem fez o evento fui eu. Não foi quem? Tinha mais gente de Sergipe, de Aracaju, do que de Maceió. Foi, eu levei um ônibus cheio. Aí, Lucivaldo comentando, eu lembro nos bastidores dele, poxa, eu esperava mais pessoas de Maceió. E quando eu já tinha organizado um evento, fui contabilizar, quando eu fui contar a quantidade de passagens que o Lucivaldo gastou, eu fui contar o material que o Lucivaldo gastou, eu falei, mestre, dá para dar uma segurada? Ele, não. Eu lembro que ele falou com a esposa, quando a Edinha falou, vai comprar para gente fazer o coffee break. Então, cara, eu ficava falando, puta merda, o cara já gastou um dinheiro danado, tá no prejuízo, eu sabia que você tava no prejuízo, e você disse, não, a gente vai entregar a qualidade que entregaríamos a um auditório cheio, a gente vai entregar aos que vieram. Então, e aquilo para mim... Foi top! Foi top. Aquilo para mim foi um exemplo. Então, eu botei na cabeça, vou procurar sempre fazer algo de qualidade, nem que seja para 2 pessoas. Então, fiz o segundo simpósio, foi quando eu lhe convidei, nós nos conhecemos, né? E daí viramos sócios. Eu brinco que eu virei sócio do Simas. Né? Quando você conheceu o Simas?
como foi, você conheceu pelo Emerson, mas quando foi que você falou, eu vou estudar lá? E como é que foi tomar essa decisão? E como é que foi falar para os seus pais que você ia para São Paulo todos os meses para estudar em São Paulo? Como é que foi isso? E Então, quantas pessoas vieram com você? então, vamos lá. Eu, quando já trabalhava na área, estava no tecnólogo, fui para a JPR, falei, vou investir em mim. Todo evento que tinha, eu procurava participar. Teve um evento em Maceió, que eu fiz antes do meu simpósio, né? Logo depois da JPR, eu fui lá conhecer o evento. Tinha cursos online, eu me inscrevia, que eu disse, eu não vou ficar mais sem emprego. Botei isso na minha cabeça. Mas aí, sempre investindo em mim. Aí eu acabei a faculdade. Eu fui da primeira turma, né? Daqui de Aracaju, de radiologia, então a gente não tinha uma pós-graduação. Aí eu pensava sempre, eu escutava muito, né, de vocês, né, do Emerson, de você, que a gente tem que estar sempre um passo à frente do mercado, tem que estar sempre estudando. Eu falei, não vou parar não, vou fazer uma pós-graduação. Alex, não, eu também. Nesse meio tempo eu já tinha sido promovido a técnico, apareceu uma vaga, então eu comecei a ganhar melhor lá no São Lucas, ganhar mais, né? Eu falei, eu pude ir para a JPR, para o Congresso, e eu vou fazer minha pós-graduação lá. E vou fazer no Simas. Então, eu já tinha essa referência do Simas, porque na JPR era o evento que eu tinha como referência até então, né? E até hoje, na verdade, é minha referência. E aí, Lucivaldo ia palestrar, Simas. O Emerson ia palestrar, Simas. Aí eu vi aí mais Simas, não sei quem Simas. Eu fiz, não, esse Simas é o Satanás, eu vou pro Simas. Aí Alex até comentou, bicho, eu queria muito ir, mas a despesa é alta. Como o Alex era meu parceiro, eu falei, não, pô, mas a gente se aperta, vai. Mas Alex tem 3 filhos, tem casa para manter. Alex, Jonas, eu não vou conseguir ir, né? Não vai dar. E eu fiquei matutando. E minha mãe, meu filho, veja outro lugar mais próximo, veja Salvador. Mas eu sempre fui um cara, botei isso na cabeça, como foi com a radiologia, era o que eu queria investir, né? Eu falei, eu vou fazendo assim, mas... E aí eu me organizei, me matriculei e fui sozinho daqui para São Paulo. Até então eu tinha ido para a JPR com Alex e alguns colegas, né? Eu lembro que foram 5 pessoas no início para a JPR, eu, Alex, Agnaldo e outros colegas. E daí, do nada, você ir para São Paulo sozinho, né? Para fazer a pós-graduação, foi meio que um choque para minha mãe. Minha mãe ficou meio... na verdade, ela não queria que eu fosse, mas ao mesmo tempo não queria me desestimular, né? Ficava nesse meio termo. E eu lembro que o primeiro mês que eu fui, foi um mês que estava um temporal danado. As pistas lá do aeroporto de Guarulhos, as luzes tinham apagado, então seguraram o avião aqui, se eu não me engano, o avião era para sair 19 horas, né? Para decolar 19 horas. E a gente, dentro do avião parado, já era 23 horas. E esperando a autorização, e minha mãe já, meu Deus, meu filho, desista, não vá. Ela já mandando mensagem, é melhor você descer. Sendo que eu já tinha feito a hospedagem lá, próximo ao Simas, num hotel, e tinha dito que ia chegar por volta das 11 horas. 11 horas eu estava ainda aqui em Aracaju, e começa a passar muita coisa na cabeça. Não, deve ser Deus mandando um sinal que é para você não ir, né? A gente pensa, já começa a pensar tudo. E por fim, autorizaram a decolagem, o avião sai daqui, já praticamente quase meia-noite. Isso eu sozinho. Eu tinha, acho que, não sei quantos anos eu tinha, 20 e poucos anos. Nunca tinha viajado sozinho, nem de carro, né? Caramba, cara. Então eu saí daqui para São Paulo de madrugada sozinho para fazer a pós-graduação, né, no Simas. E fui. Desci no aeroporto com medo danado de pegar. Eu pensava várias coisas, né? Eu não vou pegar um táxi, o cara vai me levar para o lugar errado, nunca mais minha mãe vai me ver. E eu ficava realmente pensando muitas situações. Mas aí eu peguei um táxi, eu lembro que naquele tempo não tinha nem Uber, eu acho. Não, ou não se tinha. tinha. Não tinha, né? Não tinha. Aí eu peguei um táxi, falei para onde ia, e conversando com o taxista, quando eu conversando, meu pai é taxista, né? Então, começa a falar, meu pai é taxista, começamos a enrolar a conversa, quando eles querem de Aracaju, ele, você veio de Aracaju só para estudar? Aí eu, tô começando agora, eu vim todo mês. Ele, você é doido. Aí eu quase digo, obrigado pelo incentivo. Ô, galera, olha só, vocês que estão aí assistindo, que estão falando que o papo tá legal, o papo tá top, ouçam isso, mas presta muita atenção nessa parte, porque quando o cara toma essa decisão, ele é taxado como louco.
Ele é taxado como um maluco. E o cara tinha acabado de entrar no mercado, a ser promovido na profissão. Ele poderia agora curtir o salário dele. Não, ele toma a decisão de fazer uma pós-graduação em São Paulo. Então, são as decisões que você vai tomar que vai mudar o seu curso. Para você não ficar falando assim, mas ninguém me ajuda, ninguém me dá oportunidade, ninguém faz nada por mim. É porque ninguém vai fazer nada por você. Você vai ter que tomar as decisões. A mãe não incentivava, o pai não incentivava. Meu filho, você vai para São Paulo, você é doido. Sabe por que ele tinha medo de São Paulo? Porque as notícias que saem daqui para lá é que São Paulo é violento. Exatamente. Entendeu? É as notícias que as pessoas recebem. Eu sei porque eu já estive em Aracaju. E aí vai criando todo um medo, você vai ficando preocupado. Aí você fala, pô, e agora eu vou para lá, ficar todos os meses indo para São Paulo. Mas me fala uma coisa, quando você chegou em São Paulo, tinha gente de outros estados ou não? Então, foi até engraçado. No primeiro dia de aula, o pessoal vai fazer a apresentação, né? E eu sempre fui o cara do fundão, toda a minha vida, né? Ensino médio, fui do fundão. O curso técnico, apesar de eu ser um dos melhores alunos da turma, eu fui do fundão. Faculdade, fui do fundão. Então, na pós-graduação, nem ia ser diferente. Eu fui lá pro fundão, né? Sentei lá no fundão, aí o pessoal se apresentando. Tinha o pessoal de Minas, tinha o pessoal de Santos, tinha o pessoal do Rio de Janeiro. Aí, de repente, aí, o nome da onde é? Eu sou Jonas Prata, sou tecnólogo, tem que falar, né? A graduação. E sou de Aracaju. Não, sou de Sergipe. Eu falei, sou de Sergipe. Todo mundo, eu tava no fundo, a sala toda virou. Esse cara é doido. A Cris falou, peraí, Sergipe lá do Nordeste, isso? Sergipe, Sergipe, depois da Bahia, antes de Alagoas, estado pequenininho, aí ela, tá. E você vai ficar vindo todo mês. Aí eu, isso, vou ficar vindo todo mês. Aí os caras olharam assim, meio que esse cara é doido, pô. E o engraçado é que no intervalo, o pessoal veio todo mundo conversar comigo, eu lembro da Ana, do Ayrton. Pô, negão, me conta aí como é lá, pô. E tem avião direto assim, que meio que a galera tinha na cabeça que aqui era um sertão. O pessoal bota na cabeça que a gente come palma e anda em cima de gado. E é engraçado porque, assim, não é algo comum. Não é, assim, nós fundamos o Simas 2007. As nossas pós começaram em 2009. E nós tivemos alunos do Brasil todo, cara. Era uma coisa assim que a gente falava, esse cara é meio doido. Como é que pode um cara sair lá da cidade dele, do estado dele, para vir estudar em São Paulo? Então, assim, eram movimentos, só que eu olhava para mim, cara, eu olhava para minha história e falava, eu fui palestrar na Argentina, não falava nem espanhol, não falava nada. Você contando a história, quando você veio para São Paulo, você ficou com medo? Eu lembro quando eu fui para Venezuela palestrar na Venezuela, que eu cheguei, a equipe lá que organizou o evento falou o seguinte, quando você chegar aqui em Venezuela, aqui na Venezuela, no aeroporto, nós vamos ter um táxi para te levar até a pousada. Aí eu cheguei, aí atrasou o voo, aquela coisa toda, mais de 2 horas de atraso, eu cheguei 1h no aeroporto, lá em Caracas. E aí, cara, era a Venezuela, estava faltando produtos farmacêuticos, produtos de limpeza, alimentação, tava um caos. Aí eu e minha esposa chegamos no aeroporto 1h, o cara não tinha o cara para buscar a gente, não tinha o táxi. Caracas, aí, de fato. Não, Caracas. Olha só, entrei dentro de um carro, aqueles táxis clandestinos que tem, fica ali perto do aeroporto. Depois que eu entrei, que eu coloquei todas as malas, que aí caiu a ficha. Falei, agora eu tô ferrado, porque a notícia que chegava pra gente no Brasil era que lá estava numa guerra civil. Então, cara, você vai construindo esses medos, essas coisas, e é só uma história para você, é mais um fator para você desistir. Isso. E aí, beleza, foi passando, e eu não te conheci no Simas. Não. E a gente conheceu como e aonde? Você lembra? Eu te conheci na JPR. Você deu uma palestra na JPR. Mas eu já sabia que você era do Simas. Aí eu lembro que teve um evento em Brasília, do Conté. Você palestrou também. E o Emerson falou muito. Eu encontrei com o Emerson lá, o Emerson falou muito. Não, o Lucivaldo é fera, Lucivaldo. E assim, eu já fui tendo você como referência, né? Como eu disse, a gente procura sempre boas referências, né? Aí, poxa, o cara era técnico, tecnólogo, abriu uma escola reconhecida, formou muita gente de qualidade, né? Tá formando. Foi lá que
que realmente tive você como referência, mas não foi no Simas, né? No Simas, Não foi? eu lembro que eu lembro que depois de um tempo ele vi no corredor, comecei a falar com você e tal. Já era o cara de Aracaju, eu era meio que a mosca branca, a mosca branca Da turma. da turma. O pessoal falava, menino de Aracaju, menino de Sergipe. Então eu fui, né, fazer minha pós-graduação lá no Simas. Só que passagem de avião tem altos e baixos, tem vezes que está barato, tem vezes que está caro. Então, eu já era um tecnólogo formado, atuava na área, mas com o emprego só não estava dando para pagar, né? Arcar com as despesas. Aí eu comecei a dar aula. Fui dar aula, já tinha recebido alguns convites. E a instituição que eu tinha me formado como curso técnico tinha me convidado. Eu fui lá dar aula. Comecei a dar aula lá, fazia um dinheirinho extra, era praticamente o dinheiro da passagem, o que eu fazia lá, né? Comecei a dar aula de posicionamento radiográfico, era algo que eu gostava muito, já dominava. No primeiro dia eu fiquei nervoso demais, que é normal, né? Fiquei muito nervoso, mas aí ali eu consegui arcar com os custos da pós-graduação. Eu lembro que, como na faculdade eu fiz monitoria, uma vez eu dando aula lá na monitoria, Fábio, que era o coordenador, entrou, viu um esquema que eu tinha feito no quadro, e Fábio disse, você já tinha dado aula alguma vez? Eu, não. Ele, você nasceu para ser professor. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, quando eu fui dar aula no curso técnico e os alunos começaram a gostar das minhas aulas, eu lembro que tinha alunos que faltavam muito, e na minha aula, o pessoal até comentava, na sua aula ele vem, né? Eles iam porque gostavam do jeito que eu dava aula, da minha didática, da dinâmica nas aulas, e eu comecei, poxa, eu acho que eu vou ser um bom professor mesmo. Aí outra instituição me chamou, né? Para dar aula no curso técnico também. E aí eu aceitei. Já tava abafando, hein? Já estava sendo conhecido. Não, o professor Jonas é massa. Aí eu comecei a dar aula em duas concorrentes, né? Comecei a dar aula em duas concorrentes. Então eu já trabalhava em um hospital, dava aula em dois cursos técnicos e não tinha sido convocado para o concurso federal ainda, para o HU, para o universitário, não tinha sido convocado ainda. E por fim apareceu a oportunidade de assumir a coordenação de uma das instituições que eu dava aula. Acabei assumindo, na verdade, assim, eu até brinco com minha mãe, que eu disse, no tempo, falava, mãe, eu corri tanto atrás do emprego, e eu tinha uma coisa na minha cabeça que um dia eu ia agradecer emprego, juro para você, eu falei, eu vou eu pensava, ninguém quer um neguinho hoje, eu vou estudar tanto que vai ter um dia que eu vou agradecer. E acabou acontecendo isso. Eu recebi convite de clínica, recebi convite de hospitais, e eu não tinha horário para pegar. Tanto que eu acabei deixando, lembra da pós, eu comentei que tinha que trancar a pós, porque eu não tinha mais tempo. Tinha algumas oportunidades que eu não quis deixar passar, que para mim foi muito importante, como a coordenação do curso, eu não aprendi muita coisa. Cara, mas sabe o que é engraçado no seu comportamento? Você não parou com a ideia dos eventos. Esse negócio Não. aquilo que você fez uso, que é buscar a informação, buscar o conhecimento, você queria plantar aí na sua terra. Isso eu acho um negócio assim muito desbravador, eu acho incrível, porque assim, quem faz evento sabe, não dá dinheiro evento, cara. Evento dá prejuízo e dá muito prejuízo, e dá uma dor de cabeça que é uma cabeça. De um ano. Você acaba um evento, você já está preocupado com o evento do ano seguinte. E aí você sempre com esse negócio de eu vou fazer um evento, eu acho que eu fui em 2 ou 3 eventos. 3. E trouxe, né? o seu também. E trouxe o seu também, né? Você veio 4 vezes para cá. 4 vezes. E assim, você sempre à frente ali, você, o Alex, sempre, vamos lá, vamos fazer. E movimentava a galera. Eu achava incrível, porque eu conheci você no momento em Maceió, que você levou uma galera para Maceió. Depois você levou uma galera para Brasília. Não, você levou uma galera para Brasília, eu te conheci nesse momento, em Brasília, depois você levou para Maceió, você trouxe para a JPR. Então, assim, eram umas coisas que chegou o momento que você começou a ganhar destaque aqui em São Paulo. Falava assim, tem um cara lá em Aracaju que o cara é meio louco. Ele consegue arrastar uma galera para os eventos, e aí eu acho que você começou a ter essas conquistas. As pessoas começaram a te ver como esse modelo que eu falo, esse exemplo de pessoa que não desiste. Eu acho que é isso que acabou que os alunos eles vão atrás de você. Eles querem o teu conhecimento, que não é só o conhecimento técnico, mas é o conhecimento de modelagem mesmo. Fala, esse cara tem a história é top. O que ele já fez é top.
E aí, por quê? Por que você não desistia dos eventos? E duas coisas. Por que você não desistia dos eventos? Por que isso te motivava? E em que momento veio o HU? Que momento? Porque dessas vezes que eu fui no começo, em Aracaju, eu lembro que você falava, ninguém me chama, eu já está passando tempo, eu estou ficando desesperado, não sei o que acontece e tal. Eu lembro disso. Eu lembro que você até brincou, não, quando você virar funcionário federal, aí é outro nível, pai, porque eu sou funcionário federal, Aí você vai ser outro nível. Aí, uma coisa que eu acho muito engraçada, quando você veio para cá, que já tinha sido convocado, eu tinha mudado de carro. Aí você disse, o HU fez bem. O HU fez bem, né, que mudou de carro. Eu me acabei de rir. Eu lembro quando fui buscar no aeroporto. Então, o que me motivou muito para essa questão de congresso, quando não organizo o congresso, eu levo meus alunos ou os colegas para o evento, é justamente, primeiro, tá movimentando, né? Às vezes, de 30 que eu levo para um evento, se eu conseguir estimular um, incentivar um, eu já fico feliz. Eu converso muito com alguns alunos, às vezes desestimulados, querem desistir da área, e eu dou sempre aquela, velho, eu passei já por isso, não desista. Tem um caso de uma aluna que queria trancar o curso, hoje ela está trabalhando em uma das maiores clínicas daqui, então ela me agradece muito, porque Alex sempre foi um professor, quando assumi a coordenação, botei Alex para dar aula, né, que Alex eu achei um cara bacana também como professor, então vamos lá, peraí, que essa história também aconteceu comigo. O Alex foi o cara que te entrevistou isso. No processo seletivo do hospital. Isso. Onde havia ali uma rixa, mais ou menos, você falou, cara, esse cara não vai me contratar, eu tô fora. Esse cara não vai me chamar. E, de repente, o Alex vai lá e mostra que ele é profissional. O que vale para ele é o seu conhecimento e o que você tem de competência. Beleza. Isso. Ele dá um ponto positivo à noite, ele chega lá e fala, cara, você foi um dos melhores do processo seletivo, parabéns, beleza, legal. Então, o que significa o seguinte, num primeiro momento, ele era a pessoa que estava te avaliando num processo. E aí eu falo para todo mundo aqui no CIMAS o seguinte, a roda da nossa vida gira muito rápido. Às vezes você está embaixo, só que vai chegar um momento que você vai estar em cima. Onde você vai ter a capacidade e a condição de você dar uma oportunidade para quem te estendeu a mão um dia. E exato, talvez você ser grato por isso. E isso aconteceu comigo quando o meu professor de estágio, ele me ensinou tudo que eu sei na área de radiologia, e ele foi uma das pessoas que não deixava eu desistir. Falava, não, cara, ele desenhava para mim, cara, ele desenhava o posicionamento, falava, não desiste, eu vou te ensinar. E eu não entendia aquilo, cara, posicionamento. Naquela época eu fazia ATM, eu fazia, era o ouvido, a gente fazia uns negócios, mastoides, cara, a gente fazia uns negócios muito loucos no raio-x, cone de mastoide, cara, acho que vocês nem, a maioria aqui nunca nem viu isso. Era um conezinho, você tinha que colocar no ângulo. E esse cara falava assim para mim, você não vai desistir. Aí eu não conseguia fazer ATM. ATM, boca aberta, boca fechada, complicado. Boca aberta, cara, eu não conseguia fazer aquilo. Aí ele pegava um papel, vinha e desenhava. Não, é assim que você vai fazer. Desenhava mesmo. Chegou um dia, eu tive o prazer de contratar esse cara para dar aula e para ser um colaborador de uma das minhas empresas, cara. E assim, mas não foi como gratidão. Foi a primeira pessoa que eu pensei em ligar para fazer parte do meu time. Falei, não, você tem que trabalhar comigo, você tem que trabalhar comigo, eu quero ser grato por aquilo que você fez lá atrás. E aí você falando que você passou por esse mesmo processo, que foi trazer o Alex para fazer parte da equipe de docentes. E ele, aceitou? Então, Alex, ele tinha deixado, inclusive, de dar aula. Ele tinha, em outra oportunidade, sido professor, mas ele tinha deixado de dar aula porque tinha ficado estimulado, porque ele é um cara muito correto. Então, se o aluno não sabe, ele reprova. E muitas escolas não querem isso. Reprovar uma quantidade grande de alunos. E teve uma polêmica na escola com o coordenador que me antecedeu, e por fim eu assumi a coordenação. Quando eu assumi, eu disse, Alex, eu quero que você faça parte da equipe. Né? Mas óbvio que a direção estava meio assim com ele, então eu coloquei. Eles me convidaram, eu coloquei, ó, se eu assumo, se Alex for comigo. Aí eles, não, professor, o senhor aqui tem autonomia, tem carta branca. Então eu fui lá, Alex, agora você vai ter que ir. Tamo junto. Porque eu disse que eu só assumia se você for. Se você não for, não vou poder assumir. Eu vou bater fofo do que eu disse. Aí Alex foi dar aula. E eu lembro que logo no início, Alex reprovou 12 alunos. 12 alunos.
e a direção veio me procurar. Quebrou o coordenador. Aí, Alex, eu fui conversar com o Alex, ó, Jonas, mostrou a prova, mostrou as condições, e eu disse, não, isso aqui é realmente, o aluno não tem condições, então, reprovamos os 12 alunos. Aí o diretor falou, não tem condições, pronto, então eu estou deixando meu cargo à disposição, isso logo no início. Então, eu meio que rasguei, né, então, por fim, os 12 alunos foram reprovados, daí em diante, toda a instituição, todos os alunos daquela época perceberam que teriam que estudar para passar. Então, a gente mudou muito o curso que eu coordenava nisso. O curso sempre formava alunos e os alunos não passavam em processos seletivos, os alunos não passavam em concursos. Depois que eu assumi a coordenação, e eu digo, não é mérito meu, é mérito da minha equipe, Alex, Lucas, Tatiane, Hortência, Ana, os professores que entraram, eu coloquei os professores para dar aula do que eles sabiam. Então, se você trabalha com mamografia, você tem especialização em mamografia, você vai dar aula de mamografia. Não tem por que você ir dar aula de ressonância que você não sabe ressonância. Política do Simas. O que acontecia antes? Era um professor que nunca tinha trabalhado na área, ele dava aula de tudo. De tudo. Dava aula de posicionamento, dava aula de tomografia. Isso não existe, então eu mudei. É óbvio que eu fui mal visto por esses professores, porque eu acabei tirando a renda deles, né? Você ganha por hora aula, e eu acabei tirando a renda deles. Mas assim, eu tinha um compromisso com a qualidade. Então, um ano e meio depois que eu assumi a coordenação, os alunos começaram a passar em processo seletivo, começaram a passar em concurso. Hoje, tivemos agora o último concurso da EBSER, tem alunos que estavam estudando ainda, foram aprovados. Então, isso não é mérito meu. É óbvio que recai sobre o coordenador. Não, o coordenador mudou o curso, mas isso é um mérito da equipe, né? Eu tenho uma equipe boa de professores. E nisso, eu gosto muito de conversar com minha equipe, porque eles fecham muito comigo. E eu aprendi muito isso com o Simas também. Você sempre dizia, não existe ninguém bom em tudo, né? Tem professor que dá aula de tudo. Medicina nuclear, ressonância, tomografia, radiografia. Não, eu sou bom também, mamografia. Mamografia eu manjo. Na verdade, esse cara não sabe nada. Né? Quando a gente vê quem sabe tudo, não sabe nada. Cara, então, desde quando eu fundei o Simas, uma das premissas era, o cara só vai dar aula daquilo que ele domina e trabalha. Isso foi uma coisa desde o início. A gente construiu o Simas assim. Então, por exemplo, a professora Aymar tem 40 anos de mamografia. Ela dá aula do que no Simas? Mamografia. Ela dá aula de mamografia. Porque ela fez isso a vida inteira, lógico. A professora Aymar é uma expert em várias modalidades. Eu ia dizer. Ela... Eu tenho uma história, dá tempo, deixa eu contar, tem uma história engraçada de Aymar. Eu levei lá para a caravana do Simas em Maceió, eu levei vários alunos, né? E eu falei, pessoal, vai ter palestra de uma professora lá top, que é a Aymar, tal. E tinha um cara que já atuava na área há um bom tempo. E os alunos conversando com ele, é óbvio. E o senhor vai assistir as aulas dele. Eu vim, na verdade, para passear, porque eu já sei de tudo. Sabe o que vocês vão escutar? Eu já sei. Primeira coisa que a Aymar falou, quando ela entrou, ela disse, eu tenho não sei quantos anos de profissão e sempre estou aprendendo. Quebrou o cara, ele não tava... Quebrou, eu fiz, tá vendo? Ela tem mais tempo que o cara tá aprendendo, mas o cidadão lá já sabe. Então, são essas coisinhas que fazem a diferença. Né? Exato, os alunos, exato. Poxa, veja onde a Aymar está hoje dando aula, a Aymar é referência pra gente, e ela botou para todo mundo que está sempre aprendendo, sempre estudando, e o cara disse que já sabia tudo. Né? Então, foi isso. Eu acabei virando coordenador, professor, e eu acabei não tendo mais. Lembra quando eu comecei com o senhor que não tinha como mais ir por cima, mas ia manter o contato. Quando você pergunta o que me estimula a fazer o evento, é justamente continuar fazendo eventos e, na verdade, continuar investindo na educação. Eu uso muito o que ocorreu comigo como exemplo, né? De precisar de cursos de capacitação e aqui no estado não ter, precisar de eventos para trazer profissionais diferentes, que a gente precisa de algumas referências, né? E aqui não tem, então eu faço o evento pensando nisso, pensando nos alunos que estão estudando, nos profissionais que já estão formados fora do mercado e muitas vezes estimulados. E como você disse, é dor de cabeça. Muita gente acha que dá dinheiro, não dá, é só dor de cabeça. Mas eu gosto muito
eu brinco muito que eu sou um cara expert em networking, né? Você falou que eu fiquei muito conhecido em São Paulo. Eu lembro que uma aula da pós foi lá no IBCC. Quem levou foi o Turri, né? O Turri chegou lá com a turma da gente, né? O pessoal fiquem aqui à vontade. Aquele dali, eu conheço o Felipe. Felipe é da terapia, esse cara é top. Ele já ficou assim, o Felipe foi lá, me cumprimentou. Aí daqui a pouco vem o Wellington, me cumprimentou. Fala, Jonas. Vem o Renato Camargo, me cumprimentou. E tu e ele, que era o professor, ele não tinha amizade com os caras. Aí a Elisângela, o pessoal me cumprimentando, fala, gente, tudo bom, tudo bom? Aí ele me chamou, ele, Jonas, para com isso, pô, tá feio. Parece que eu sou de Aracaju e você que é de São Paulo, você conhece todo. Então, justamente, esse contato que eu tenho, esse network, né? Talvez eu acho que seja uma das minhas armas mais fortes, é justamente esse contato, esse network, essa rede de contatos que eu tenho. Então, isso me ajuda muito. E fiquei conhecido em São Paulo, né? Fiquei conhecido em São Paulo, tanto que quando eu vou para os eventos, até o pessoal me cumprimenta, às vezes, poxa, esse cara me conhece, bicho. Cara, e me fala uma coisa, depois, em que momento você acha que foi a virada de chave, assim, que você falou, agora já era, agora eu peguei... Você acha que foi os eventos de Sergipe? Foi as jornadas que você organizou? O que foi a virada? Você fala assim, meu, agora pronto, meu nome chegou, e nós vamos falar ainda sobre o principal evento que você virou um palestrante, mas qual foi o momento que você falou assim, agora eu me sinto uma pessoa reconhecida na profissão? Então, professor, teve um evento em Maceió, antes do seu, no que eu tinha ido para a JPR, fui para esse evento e eu me inspirei para fazer o simpósio. Eu falei, dá para fazer, foi nesse evento. Então, foi a primeira ideia, vou fazer uma excursão para Maceió, é pertinho, vou. E aí, eu peguei os nomes na faculdade, eu já era líder, né, acadêmico lá, fui nas turmas, peguei os nomes, eu enchi 2 folhas do caderno de nomes interessados para ir para o evento. Eu tinha 2 ônibus cheios para ir para o evento. Na hora, foi se aproximando do evento, na hora de fazer os pagamentos, eu tinha um ônibus. Eu falei, ó, tá bom, o ônibus dá para ir. Na hora de efetivar mesmo tudo, eu tinha uma van. Na hora de pagar tudo e fechar, eu tinha mal um carro. Eu lembro, saiu eu, Alex, Tiago, Dona Sueli e Hortência pro evento. Sendo que Dona Sueli só ia se Hortência fosse. Ou seja, se Hortência existe, Dona Sueli não ia, só ia atrás no carro e não ia arcar o combustível. Que eu tinha pedido o carro do meu irmão para ir. Então, de 2 ônibus eu fui para um ônibus, depois para uma van, depois mal para um carro. Eu disse, Alex, daqui a pouco a gente vai estar numa moto, vai só eu e você daqui para Maceió. Então, foi esse carro para Maceió, para esse evento, e aquilo ali eu fiquei, poxa, a galera diz que tem interesse e não consegue, mas aí eu fiz o meu simpósio e depois teve um evento em Salvador. Então, o evento que teve em Salvador, eu já era professor, já tinha virado professor, dado aula em 2 cursos, eu já comecei a ser mais conhecido. Então, quando eu anunciei uma inscrição, eu fechei em 15 dias um ônibus. Aí fiz, poxa, eu comparei, né? Poxa, que diferença. Eu dando aula já mudou, você fica um cara mais influente, né? Você vira querendo ou não uma referência. Teve outro evento em Maceió, que foi o seu, eu consegui fechar ônibus e teve pessoas ainda interessadas. Eu não tinha uma quantidade para fechar o segundo ônibus e eu acabei que dispensando esse pessoal. Eu tinha um ônibus de 45 pessoas, 44, depois eu peguei um ônibus de 46 e por fim eu fretei um ônibus de 50 para dar todo mundo, né? Então já foi uma mudança. Aí eu comecei a perceber que eu estava sendo conhecido no estado. Já estavam vendo o meu nome como, ó, vamos procurar Jonas para isso, Jonas para aquilo. Então eu percebi uma mudança. Mas eu acho que eu percebi que eu estava com um bom nome aqui, foi no evento de Brasília, né? Porque realmente foi um orçamento bem maior, foi passagem aérea, envolvia hotel, foi um hotel bacana que a gente pegou, a inscrição do evento não foi tão barata, eu organizei e eu consegui levar mais de 25 pessoas para Brasília. Então eu percebi, poxa, realmente o pessoal tá me conhecendo, né? Tá tendo meu nome como referência para algumas coisas, nem que seja para viajar. Eles estão no meu nome como referência. E eu percebi essa mudança a partir das aulas e do evento.
mas eu sempre procurava desempenhar bem o meu papel na prática, né? Eu tenho isso na minha cabeça, eu uso você como referência nisso, que apesar de tudo que você faz, você nunca deixou a operação, né? Porque o meio até deve estar se atualizando, vendo os protocolos novos, tudo que surge, né? Então, eu sempre quis desempenhar bem meu papel na prática. E como tem os estagiários que estagiavam comigo, eles viam que tudo que eu pregava em sala de aula é o que eu fazia na minha rotina, que muitas vezes tem aquele professor que dá toda a teoria, tudo bonitinho, e quando chega lá na prática ele não faz. Então, os alunos começaram a perceber a minha postura, que eu dava bronca quando não protegia, eu não gostava quando atendia paciente de certo modo, meus primeiros estagiários sofreram demais, que eu era enjoadinho mesmo, mas isso ajudou muito na formação deles. Eles viram que o que eu dava em sala de aula era realmente o que eu cobrava na prática. E eu comento muito sobre isso. O bom profissional é aquele que vai ter uma boa teoria e saber correlacionar isso na prática. Porque a gente conhece aqueles caras que a gente aqui no Nordeste brinca, que é viola de boca, todo mundo toca. O cara faz e acontece, né? Quando você bota ele numa sala de tomografia ou na sala de ressonância, na sala de raio-x, o cara não faz nada. Né? Eu conheço... Cara, e quando você virou o federal, me fala aí como é que foi receber essa notícia e que momento você recebeu essa notícia que você seria funcionário do HU e quanto tempo depois de você ter prestado o concurso? Se você já tinha perdido as esperanças. Então, foram 4 anos depois, você imagina, você... 4 anos depois? 4 anos. Iam fechar 4 anos, próximo a 4 anos. Eu lembro que ia fazer 4 anos em maio, eu fui convocado em março. Né? E você vê todo mundo sendo convocado, os colegas que passaram também, e você não ser convocado, eu comecei a me desanimar. Eu até brinco, tem um colega agora, Lucas, ele foi bem classificado, e ele tá na expectativa. Eu disse, negão, não se preocupe que eu sei que você tá passando. E eu passei quase 4 anos, você não tem nenhum ano, já tá sofrendo, você imagine como foi comigo, né? E o engraçado é que quando eu passei, eu lembro que quando eu fiquei bem classificado, eu disse, vou ser convocado. Aquela euforia, eu disse, eu queria pegar o cartão da minha mãe para ir comprar as coisas. Vou comprar roupa nova. Agora eu sou concursado. Minha mãe que deu um freio, calma. Você imagina se eu pego o cartão dela, foram 4 anos para ser convocado. Eu ia fazer dívida, mas quando eu fui convocado, eu já comentei isso com alguns colegas, você sente uma mudança, até de médicos, muitos médicos que trabalham no hospital universitário, trabalham comigo no Hospital São Lucas. Então, o respeito que o profissional tem é outro. O médico trata você diferente, porque ele sabe que você passou em um processo seletivo árduo, que o concurso federal não é fácil. Então, ele já tem outra postura com você. Eu achei isso impressionante. Quando eu fui convocado, eu lembro que tinha um médico que era bem ranzinza comigo na situação Lucas, era bem chatinho, ele passava lá meio que pisando, né, nos outros colegas. No hospital universitário, ele veio falar comigo como se fosse meu amigão. Pô, cara, você trabalha aqui também? Como é que você tá? Eu fico olhando pra cara dele, você tá me conhecendo? Então, assim, muda muito essa questão profissional. Para mim foi muito engraçado isso, né, cara? É muito engraçado. E aí eu vou explicar por quê. Eu falo para os meus alunos aqui o poder da comunidade. Por que eu peço tanto foco? Porque foco, quando você entra numa jornada de foco, as pessoas que estão na mesma pegada que você, na mesma jornada, no mesmo movimento, essas pessoas sabem que você não está de brincadeira. Então, por exemplo, agora, por conta da pandemia, o Simas criou as mentorias. 1 ano, nós, em imersão com os alunos. Eles recebem conteúdo o tempo todo, a plataforma é viva, toda hora tem conteúdo novo na plataforma. Só que, todas as semanas eu mando áudios para esses alunos, dizendo o seguinte para eles, nós estamos no mesmo barco, nós estamos juntos. Eu estou colocando eles, eu quero que eles se sintam pertencentes a esse grupo, a essa comunidade. E quando você entra no HU, cara, você passou pelas provas. Qual que é a prova? Primeiro, de você buscar conhecimento. Esse é o primeiro passo. O cara sabe que você entrou lá, você não estava de brincadeira. O cara sabe que você disputou o mercado com gente boa, gente forte do mercado. E aí ele chega lá dentro do hospital, ele te encontra e fala, esse cara não está de passagem na profissão, ele não está de brincadeira.
E eu senti isso várias vezes em congressos que eu fui para a Europa, e eu chegava lá e encontrava o meu chefe, aqui do Hospital São Paulo. E ele era o presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia. Só que ele não sabia que eu ia. Quando ele chegava lá, por exemplo, a gente estava lá na Áustria, num congresso europeu, ele olhava para mim e falava: ué, o que você está fazendo aqui? Aí eu olhava para ele e falava: a mesma coisa que você. Buscar conhecimento, buscar se tornar um profissional diferenciado, buscar levar para os meus alunos algo diferenciado. E aí o cara fala: não, peraí, então aqui nós estamos no mesmo barco. Então, quando eu falo para você que está assistindo agora que você precisa ter foco, buscar conhecimento focado, é exatamente para que você tenha a possibilidade de alguém olhar para você e falar: cara, esse cara aqui não está de brincadeira, não. Ele está em busca de conhecimento diferenciado. Ele está aceitando pagar o preço que a maioria das pessoas não estão pagando. E eu já estou aqui, a gente ficaria umas 3, 4 horas falando com o Jonas. É o primeiro papo do Mentalidade X, que a gente fica tanto tempo batendo um papo. Com certeza a gente ficaria muito mais tempo, mas nós temos que caminhar para o final. Mas eu quero trazer alguns ensinamentos desse bate-papo com o Jonas hoje. Primeira coisa, você não pode desistir. Ele acabou o curso técnico, ficou 5 anos sem entrar na profissão. E provavelmente você está aqui formado 3, 4, 5 meses. E você está reclamando porque que ninguém te dá uma oportunidade. O cara ficou 5 anos tentando. Ele aceitou fazer o tecnólogo quando era a primeira turma. Quer dizer, entrou mais uma vez naquele campo da decisão, onde a maioria não vai fazer isso. Ah, eu nem sei o que vai dar essa profissão. Ah, técnico, tecnólogo é tudo a mesma coisa. Ah, fazer tecnólogo para fazer a mesma coisa que o técnico faz. E foi isso que ele passou. Ele estava fazendo a faculdade e ele foi trabalhar como auxiliar de radiologia. Desceu um degrau. Depois o cara toma a decisão de vir para um congresso em São Paulo. Mais investimento. Depois ele toma a decisão de fazer uma pós-graduação em São Paulo. Mais investimento. Hoje você pode olhar para ele e falar: esse cara teve sorte. O Alex ajudou esse cara. Hoje você pode falar o que você quiser do Jonas. Sabe por quê? Porque hoje ele está onde muitos profissionais gostariam de estar. Só que não tem competência para chegar lá. É duro, eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que dói. Talvez eu sei que você hoje está querendo o pote de ouro, que é o HU. Mas você não paga o mesmo preço que ele pagou. Você não se dedica da mesma forma que ele se dedicou. Você não assume que você talvez ainda não esteja pronto, preparado. Eu sei que dói, e eu sei que é isso que vai fazer você ficar martelando hoje na sua cabeça para que você tome uma decisão. Eu falei para você, histórias mudam histórias. O meu livro é um livro de histórias. Quando eu decidi escrever um livro, foi de histórias, de pessoas que estavam ali, não acreditando mais, desistindo, pessoas que trabalhavam limpando cadáveres. Tá aqui. Tecnólogo, técnico com câncer, tá aqui. Mãe com 4, 5 filhos, tá aqui. Empregadas domésticas, tá aqui. Porteiros, tá aqui. Motoboys, tá aqui. Tá tudo nesse livro. Por quê? Porque histórias são capazes de mudar histórias. O papo de Mentalidade X é para contar a história de um aluno que passou pelo Simas. Ele veio aqui, ele passou e ele registrou. E o Jonas, ele está construindo uma bela história. E agora, para a gente fechar, eu quero que ele conte para você 2 coisas. Primeiro, como é que você se tornou um palestrante da JPR? Aquele evento que lá atrás era o seu sonho, você ficou encantado com aquilo. Como você conseguiu isso, cara? E depois, o que é Inspire Radiologia? Fala aí pra gente. Bom, eu lembro que eu fui primeira vez em 2015, fiquei fascinado com a JPR. Em 2017 eu tenho uma foto, inclusive eu uso ela muito no meu e-mail, em tudo que eu coloco, que eu estou no púlpito da JPR em 2017. E eu disse a Alex, um dia eu ainda vou dar aula aqui. Eu já tinha começado a dar palestra, né? Eu tinha dado uma palestra aqui na faculdade, na Márcio de Nassau, dei uma palestra, e foi o início da minha carreira de palestrante. E depois dei uma palestra na caravana do Simas, você tinha me colocado também. E eu tinha esse sonho, né, em 2017. Quando foi em 2019, eu recebi o convite para palestrar no maior evento de radiologia. Vocês pensem, eu fui
o primeiro sergipano que iria representar a categoria no maior evento. Então, quando o Lúcia me convidou, eu lembro que eu chorei, eu fiquei sem acreditar. E depois veio, aceitei, óbvio, o convite, né? E depois veio cair a ficha da responsabilidade, né? Eu lembro que eu ficava pensando, pô, vou dar aula pro Lucivaldo na minha frente, Aimar, Walter Caetano, Rafael Ruiz, Alexandre Araújo, eu tô lascado. Eu tremia. Eu lembro que eu não dormi, porque realmente foi um divisor de águas na minha carreira. É o maior evento, é o evento que nós temos como referência, né? Em 2015, quando eu fui para a JPR, que eu vi aquelas aulas, eu tinha aqueles caras como referência, tanto que eu quis trazer para Aracaju, e naquele momento eu pensei, poxa, eu vou ser a referência de alguém lá na frente, vai ter alguém, né, de fora também, de São Paulo, vai assistir a JPR, vai ver que eu vim de Aracaju. Então, para mim, foi realmente eu até coloquei isso no tempo como o maior pódio. Para mim, é o primeiro lugar do pódio, você subir naquele púlpito da JPR. Então, talvez até hoje a ficha não caiu, referente, de vez em quando o Lúcia fala comigo, Lúcia Solha, eu digo, poxa, né, eu lembro que eu tirei uma foto com você, com os palestrantes, o palestrante chileno que estava lá. Então, até hoje, para mim, é motivo de muita honra ter representado o meu estado. Procuro sempre estar representando, né, o meu estado. E foi um divisor de águas, né? Palestra na JPR foi um divisor de águas. Depois disso, eu fui convidado para palestrar em Salvador, fui convidado para palestrar em Maceió, fui convidado para palestrar em Minas. Não cheguei. Então, agora eu saí meio que de São Paulo, agora eu sou nacional. Eu já era conhecido. Palestrante nacional. Eu era conhecido em Sergipe, fiquei conhecido em Sergipe, depois comecei a ser conhecido em São Paulo, mas depois da JPR, meio que o Brasil começou a me conhecer, né? E eu tenho, como eu disse na minha aula, eu sei que eu não sou o melhor profissional do Estado, eu sei que eu não sou o profissional que detém mais conhecimento no Estado, mas com certeza sou o profissional mais apaixonado do Estado, né? Eu sou muito apaixonado pela minha profissão. E foi a partir disso que eu criei o Inspira, para inspirar novas pessoas. Eu percebi na coordenação do curso algumas carências e algumas possibilidades, né? Muita coisa eu queria implementar, mas querendo não, eu era apenas o coordenador do curso, né? Muitas coisas eram barrado pela direção e eu não podia bater de frente a alguns investimentos. Muita coisa eu ficava chateado. Eu comentava com o Alex, com o Lucas, que eram os meninos mais próximos, porque realmente eu queria mexer a radiologia de um jeito, trazer algumas coisas de qualidade para os alunos. Eu não conseguia. Eu ficava de mãos atadas. Então, usando seu exemplo, foi considerado louco no tempo, você abriu Simas. Eu falei, se o Lucivaldo é doido, também sou. Eu falei, vou trazer algo de qualidade, vou empreender, eu vou abrir um curso e vou começar a dar conteúdo de qualidade. Eu acho que você consegue crescer quando você dá qualidade, imprime qualidade nas coisas, né? Então foi daí que surgiu o Inspira. A gente começou agora, tá no momento de divulgação, mas assim, já está sendo muito bem aceita a ideia, porque os alunos que passaram por mim, por Alex, por Lucas, por Ana, tá, eles conhecem essa minha equipe, eles sabem do compromisso, do comprometimento que eu tenho com qualidade. Eu até brinco, eu não quero ser amigo de ninguém, eu quero ser um enjoado mesmo, mas futuramente eles estarem no mercado de trabalho e falar, o Jonas me ajudou nisso. Então, o Inspira veio daí. Então, o Inspira, você tem até uma participação do nome, né? Eu comentei com você, Lucivaldo, tem alguns nomes, um dos nomes é Inspira. O Inspira, ele tem várias vertentes, né? O Inspira vem de Instituto Profissionalizante Integrado de Radiologia e Assistencial. O Inspira vem para inspirar nossos alunos, para que eles não desistam, eu acho que hoje, para mim, minha missão é essa, não deixar que o pessoal desista da radiologia. Se é isso que eu pergunto sempre, é isso que você quer fazer na sua vida? Porque foi a certeza que eu tive. É isso que você gosta, se sente realizado? Então, tape os ouvidos e vá atrás do seu sonho. Foi isso que eu fiz. Então, a gente tá para inspirar, e tem várias analogias que nós fazemos com Inspira, né? Inspire conhecimento, inspire informação, e o Inspira é algo infinito. A gente vai inspirar muita coisa ainda para os nossos profissionais, como você me inspirou. Cara, parabéns. Assim, é uma história incrível. Acho que você ainda tem muita coisa para levar para seu estado, para sua cidade.
Pô, eu conheci a sua cidade de origem. Eu estava vendo aqui, não sei, dados de 2020, menos de 100 mil habitantes. Isso. 23 quilômetros da sua Isso, cidade isso. até Aracaju. E eu fico imaginando você fazendo isso todo dia. Todo dia, Todo dia. todo dia, todo dia. Fazer isso de vez em quando é muito fácil, né? Você sair da sua zona de conforto, que é a sua cidade, para você ir uma vez ou outra para Aracaju é fácil. Agora, fazer isso todo dia... E E aí, para pós era mais complicado, mais porque para pós... complicado. E assim, eu olhei aquela sua cidade ali, eu não sei. Tem uns 10 hospitais na sua cidade, São Cristóvão? Tem umas 20 clínicas, tem uns 30 aparelhos, tem um, eu lembro. Não, e o engraçado é isso, eu falei isso para minha mãe, eu falei, mãe, eu tô indo palestrar no maior evento de radiologia do Brasil, né, o maior da América Latina, eu vou representar São Cristóvão, no meu crachá estava São Cristóvão, não estava Aracaju. Eu fui o primeiro representante sergipano, e se vocês forem ver, São Cristóvão tem 2 equipamentos de raio-x agora, 2, um no hospital e uma clínica recentemente instalados, né, pouco tempo. Então, quando eu comecei a fazer radiologia, não tinha nenhum equipamento de radiologia aqui no município, nenhum. É meio que esse cara é doido. E hoje a gente tem 2 equipamentos, já trabalhei nos 2, né? Um colega trabalha em um, foi meu aluno, inclusive, Eduardo, e eu fiquei um tempo no hospital daqui. Então, para radiologia, é meio que pouco provável que vai sair algo que dê certo na radiologia de um município onde não tem nada de radiologia. Então, mas era isso que eu queria chegar no ponto, que tem muitas pessoas que moram em São Paulo, por exemplo. O cara tem um serviço de radiologia na porta da casa dele, ele tropeça, cai dentro de uma sala de aparelho de raio-x, ele cai na sala de tomografia. O que eu quero te dizer é o seguinte, você provavelmente tem muitas possibilidades, muitos recursos, muitas condições de você chegar no seu sonho, no seu objetivo. Só que alguns fatores que te limitam estão te impedindo de você chegar lá. Talvez é você bater em 3 portas e as pessoas falarem não para você. Você queria o sim e as pessoas falaram não, e você falar mercado fechado, que droga, essa área é fechada mesmo. Eu estou falando que o cara saiu de uma cidade onde tinha um equipamento para se tornar palestrante do maior evento de radiologia da América Latina, o 3º maior evento do mundo. Esse cara, ele passa num dos principais concursos da cidade. Ele faz faculdade de tecnologia quando ainda ninguém acreditava na profissão, primeira turma. Ele veio fazer pós-graduação em São Paulo. E aí, eu quero que você pegue essa história e analise, compare com a sua história. Compare com a sua história. O que você está fazendo mais que os seus concorrentes? Quais são as decisões que você está tomando hoje, que elas são diferentes da maioria dos profissionais, dos alunos, dos estudantes aí da sua cidade, dos recém-formados, que realmente te destaca. Que quando você for fazer um processo seletivo, o Alex olhe para você, o Alex da vida, e ele olhe para você e fala, Lucivaldo da vida, ele olhe para você e fala assim, cara, tem que ser você. Eu não vejo outra pessoa. A gente nem entrou aqui que ele dividiu o palco com o John Lampiano. Eles fizeram o Congresso Internacional do CIMAS, o cara estava no mesmo evento que o principal autor de livro de radiologia do mundo, o que é o nosso tratado. Então, assim, qual é a história que você está contando? Qual é a limitação que está te impedindo você de conseguir chegar no seu objetivo? Para você que não mora em São Paulo, você viria para São Paulo todos os meses estudar aqui? Você se colocaria? Porque se você pegar o salário de um técnico em radiologia, agora eu vou fazer um comparativo. Se você pegar o salário de um técnico, e se você pegar o que o técnico gasta para vir fazer uma pós-graduação em São Paulo, é quase trocar o dinheiro. É quase trocar o dinheiro. Passagem, alimentação, hospedagem. Então você está disposto a pagar esse preço? Porque eu vou te falar uma coisa, se você aceitar pagar esse preço, lá na frente eu vou contar a sua história. Eu te garanto isso. Porque nós iremos trazer milhares de histórias aqui. Não é centenas, são milhares. Eu, todos os dias, ou eu tenho uma aula no YouTube, ou eu tenho uma história, ou eu tenho um curso gratuito para dizer o seguinte para você. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Porque o Jonas, ele contou uma coisa aqui,
que isso é muito verdade quando as pessoas falam de mim. A minha entrega para a radiologia, ela é maior do que qualquer pessoa. Isso aí você pode comparar com qualquer profissional. Eu sou o tecnólogo que mais vezes saiu do Brasil para ser palestrante lá fora. Já começa por aí. Só que quando a gente traz para a formação, eu sou chato. Meus alunos, eles sabem que eles não passam se eles não tiverem condição de passar. Eles precisam se destacar. E o que eu mais ouço aqui dos alunos que chegam, a gente está fazendo os maiores eventos online de radiologia, a gente está colocando 3 mil pessoas online, 7 mil. Agora nós vamos fazer a Maratona da Mama, nós vamos colocar 10 mil pessoas. 10 mil meninas vão se inscrever para a Maratona da Mamografia. O meu time está trabalhando para isso. E o que eu mais ouço, sabe o que é? 2 coisas. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo. Aí eu vou te falar o seguinte. Hoje, para você buscar conhecimento, nem dinheiro você precisa. A gente está te entregando um conteúdo aqui de quase 2 horas, rico, que se você assistir várias vezes, você vai ver o quanto de aprendizado você pode ter só desse bate-papo. Que foi o que eu fiz várias vezes. Muitas vezes, quando eu queria ser um empresário de sucesso, eu estudava a história de empresários de sucesso. Essa era a primeira coisa que eu fazia. Primeiro eu estudava a história do empresário de sucesso. Depois eu dava um jeito de eu me aproximar desse empresário. O Jonas fez exatamente a mesma coisa, só para você entender a mentalidade. Depois eu projetava a imagem de onde eu queria chegar. Quando eu fundei o Simas, eu queria chegar em todos os profissionais, ou na maioria dos profissionais do Brasil. Essa era a minha ideia, nasceu para isso. Eu preciso formar uma instituição que tenha excelência no ensino e qualidade nos cursos. Eu preciso fazer isso. Porque era uma necessidade que eu tinha. As pessoas falavam para mim que eu não ia dar certo, que a minha escola de técnico ia falir. Eu cansei de ouvir isso. Eu cansei de ouvir. Ah, essa escolinha de técnico vai falir, não merece prosperar. Só que eu estou há 15 anos no mercado. E agora nós lançamos um evento gratuito e online. Nessa semana estão acontecendo 5 cursos, onde você que fala que não tem dinheiro, você pode estudar de graça. Conteúdo organizado para você, com material complementar para que você estude. Nós estamos entregando a Maratona da Mamografia, mais de 10 mil pessoas, para você estudar de graça. Aí você pode falar o seguinte, tá bom, não precisa de dinheiro, mas eu não tenho tempo. Aí eu vou falar o seguinte, quanto tempo você fica nas redes sociais? Olhando a vida daquela pessoa que você gostaria de ter. Para pensar. O que você faz de madrugada? Porque para vir para São Paulo, ele teve que acordar muitas vezes 4 da manhã, 5 da manhã. Não dormir. Eu lembro dos nossos eventos que virava rodando atrás de problemas que o evento causava, atrás de materiais, preocupação com o palestrante, tem que buscar, tem que fazer, tem... Você está disposto a abrir mão do seu tempo para isso? Porque lá na frente vai valer a pena. Talvez hoje você não enxergue isso. E é por isso que eu vou vir aqui todas as vezes te entregar uma mensagem como essa. Te entregar um conteúdo como esse. Para que você não desista. Não desista. É isso que o Jonas falou. Tapa os seus ouvidos e segue em frente. E uma vez ele virou para mim e falou, cara, você vai fazer o evento de Maceió? Eu falei, Jonas, eu já dei aula para uma pessoa. Sim. Lá no Simas, uma vez, eu fiz um evento gratuito, onde eu estava fazendo captação de matrículas. Apareceu uma pessoa na sala. Uma pessoa. Aí entra o Lucivaldo, dono do Simas, para fazer a palestra. Todo mundo sabia que era comigo. Aí eu entrei lá, a menina olhou para mim e falou, eu não acredito. Eu falei, não acredito o quê? Ela falou, você vai dar palestra para mim? Eu falei, ué, mas quer alguém mais importante do que você que quer me escutar? Eu me preparei para você. E você está aqui. Não, mas eu achei que ia ter umas 20 pessoas. Eu falei, você vai desistir? Ela falou, eu não. Eu falei, eu também não. Então, fechou. Em Maceió, o prejuízo era gigante. Eu tinha levado 5 ou 6 palestrantes, eu tinha levado uma equipe para lá. Já estava tudo certo, passagem comprada, passeio, hotel, tudo pago pelo Simas, caravana do conhecimento Simas, tudo paga. Uma semana para fazer o evento, não tinha ninguém inscrito. Falei, Jonas, tem 6 ou 7 pessoas. Ele virou para mim e falou assim, mas você vai fazer o evento? Eu falei, com a mesma qualidade de como, se esse auditório estivesse lotado, eles vão receber a mesma qualidade. E quando você estiver pensando na sua profissão, pensa assim,
eu vou dar o meu máximo, porque eu quero me tornar um profissional excelente, melhor do que os meus concorrentes. Não para ser melhor que ninguém, mas é para você comparar com você de ontem. E você falar, cara, hoje eu estou melhor que ontem. E amanhã eu vou buscar mais conhecimento, porque eu quero ser melhor que hoje. Esse é o jogo. É você contra você. Eu e o Jonas aqui, é só palavras para te inspirar. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar. Agora, a gente quer você com a gente. A gente quer você junto. A gente quer você nesse barco. Então, meu amigo, obrigado mais uma vez por aceitar participar aqui desse bate-papo. É incrível, cara. Sua história é incrível. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. A partir de hoje, você vai estar no nosso canal do YouTube aí, inspirando as pessoas e fazendo com que as pessoas não desistam. Eu que agradeço pelo convite, professor. Eu até brinco. Sou sócio do CIMAS, né? Topo. Né? Sempre topo. Lucivaldo fala. É sócio, mas não ajuda. Calma, calma. Nosso contrato é muito limitado. Quando o Lucivaldo ele me convida para esses projetos, eu sempre topo. Recentemente teve da mentoria, eu indiquei Alex, lembra? Eu falei, eu acho o cara ideal para dar essa aula é Alex. E Alex disse que deu um show, então tudo do CIMAS eu topo. E uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, muita coisa você me ensina sem saber, você me ensina. E uma das coisas que eu quero deixar registrado, que você me ensina muito, que eu percebo muito aqui no estado, eu comento até com o Alex, que você panha demais, lhe batem demais, e você sabe disso. E você, em momento algum, você revida, né? Teve uma situação que eu convidei o Lucivaldo para ele vir para cá e, poxa, bateram demais. Né? Bateram demais com o Lucivaldo esse, o Lucivaldo aquilo, ele sabia e ele... Minha palestra vai ser disso e eu vou dar qualidade à minha palestra. Então, ele procura fazer o dele. Né? Então, eu aprendo muito com você referente a isso. Eu sei que eu panho muito, alguns colegas, alguns ex-alunos, óbvio, vão bater, mas eu acho que a melhor resposta que a gente dá é procurando fazer algo de coração, fazer algo de qualidade. Então, é isso que você faz, é por isso que eu sempre topo os convites que você faz do CIMAS, e eu acho que é por isso que sempre suas coisas sempre dão certo, né, suas aulas. Se você agora está fazendo os eventos online, de vez em quando, eu estou até no plantão, entro, 3.000 alunos, esse cara... 3.000 alunos online assistindo suas aulas, então eu acho que vem muito disso, dessa sua entrega de qualidade, e meio que tapar os ouvidos, né, porque os outros falam. Porque assim, Jonas, isso aí eu vou deixar até para você e para quem está nos assistindo. Quando uma pessoa fala mal de você, ou quando uma pessoa fala mal de mim, ela não está falando sobre mim e nem falando sobre você, a não ser que você aceite. Isso. Essa pessoa, ela está falando dela. Ela está externando aquilo que ela tem dentro dela. Então, muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, cara, uma pessoa falou mal do CIMAS. Aí eu falo, então, ela tá falando mal dela. Mas você não vai retrucar? Você tem maior presença na internet? Você não vai falar nada? Eu falei, mas ela não está falando mal de mim. Ela está falando mal dela. Ela está colocando para fora aquilo que está dentro dela. Então, se é algo dela e se está dentro dela, não me aflige, não me atinge. A pessoa não tem esse poder de me atingir. Ela só tem esse poder de me atingir se eu aceitar. Se ela falar alguma coisa e eu aceito aquilo, quer dizer que ela está falando uma verdade, porque ela me atingiu. Então, assim, as pessoas não têm a capacidade de mudar quem você é, primeiro ponto. Ninguém tem essa capacidade, só você tem. E as pessoas não têm a capacidade de te atingir, só você tem. Se você retruca o que alguém fala de você, se você retruca algum ataque, é porque você é igual a essa pessoa. Você está doido para latir. Então, eu lembro de um evento onde eu fui fazer uma palestra que as pessoas não acreditavam na palestra, porque onde já se viu falar de radiologia veterinária, só que eu fui o cara que saí para fora do Brasil 3 vezes para falar sobre esse tema, convidado pela Associação Boliviana de Medicina e convidado por um médico que é referência mundial de ressonância magnética em cães e gatos. Então, assim, quando as pessoas me convidam para isso, automaticamente ela está me falando o seguinte, Lucivaldo, continua. Continua que está certinho. Continua que essa é a linha. Quando eu vejo um aluno meu chegar no mercado de trabalho, aí, meu amigo, tudo aquilo que falaram que é a escolinha do técnico, a escola que vai fechar, eu falo, cara, eu mudei mais uma vida. Eu mudei mais uma vida. Mais uma pessoa se empregou. Mas uma pessoa conseguiu chegar no objetivo. E ela construiu isso aqui dentro. Aí eu posso citar alguns casos para você.
Jonas Prata, Emerson Pereira, Ana Dreyer, o Alisson, que palestrou a primeira vez aqui dentro, o Denis Frazão, que eu vi sentar aqui no banco escolar, Marcelo Javier, nosso ex-amigo, professora Vera, o Rodrigo Turri, eu posso citar inúmeras pessoas pelo Brasil que se formaram aqui nessa instituição de ensino e são cases de sucesso. O Railson, recentemente contei a história do Railson, lá de Belém, hoje está terminando o seu doutorado. Então, assim, esses resultados é que falam por mim. Eu não preciso ficar me defendendo, eu não preciso ficar falando o que eu acho de A ou de B. Não, não. Os meus alunos são a minha prova. O papo de mentalidade X não é para provar nada para ninguém. O papo de mentalidade X é só para te mostrar o seguinte. O Jonas chegou lá. Ele saiu de São Cristóvão, uma cidade com menos de 100 mil habitantes, um equipamento de radiologia, e ele chegou lá. Se esse cara conseguiu, eu também sou capaz. Se o Lucivaldo foi palestrar em 10 países, chegou a um nível de palestrar na Espanha, se ele conseguiu, saindo lá de Santo André, eu também sou capaz. Eu também consigo. É para isso que essas histórias servem. É para te dizer o seguinte, cara, eu não vou desistir, eu vou estudar, eu vou fazer exatamente o que esses caras fizeram, eu vou chegar lá. Então, quando alguém falar de você, ou quando alguém tentar te puxar para baixo, ou quando alguém quiser te desmotivar de alguma forma, essa pessoa não está falando de você. Ela está falando das limitações dela, que ela não é capaz, que ela não tem condição de buscar conhecimento, que ela não tem vontade, que ela não tem desejo. Ela pode até ter vontade, mas ela não tem uma coisa que você tem. Força de vontade. Força de vontade é muito mais que vontade. Se você não tem força de vontade, você precisa se desenvolver para isso. Então, quando alguém tentar te puxar para baixo, você inspira, né, Jonas? Inspira, isso aí. Segura, e aí você fala, cara, eu vou para frente, porque tem gente que deu certo e eu quero também dar certo. Então, fiquem bem. Agradeço a presença de vocês. Um papo de 2 horas, recorde, 2 horas. E nós somos muito gratos de ter a possibilidade hoje e a oportunidade de entregar esse conteúdo para você na internet. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Meu amigo, abraço, fique bem. Até a próxima. Tchau, gente. Abração.